Começando aqui mais um podcast do Sem Vírgula. Eita porra. Já quebraram tudo. Já cheguei quebrando. E aqui do meu lado, como sempre, ele, o homem de olho azul, verde. É verde? É verde. Verde. Ó, estão me ligando. Cobrança, peraí. Pronto, peraí. Atende. Não, coloca aqui só pra ver. Aqui, atende. Foi. Já era. Foi. Droga. Então, Casas Bahia ligando pro Hélio. Aqui do meu lado, senhor Hélio. E aí, beleza? Tudo bem? Estamos aqui mais com um episódio do podcast e hoje nós temos a grande satisfação de ter aqui o nosso autor, que o nome do livro o senhor vai falar, né? É referente à bibliografia dos Trapalhões. Biografia. Biografia. Você for bibliografia. Mas não deixa de ser, viu? Porque eu tenho. Se somar os dois, agora vai dar 4 livros sobre os Trapalhões. Aí, tá vendo? Você. Tudo Então, pensado. É tudo pensado. Salvei você agora, hein? Falou besteira, mas corrigi aqui. Então, obrigado, valeu. Que negócio é você Rapaz, ficar corrigindo o escapa. corintiano? Freguês, né, cara? Então, Rafael espaca. Spaca. Vamos lá. De origem italiana. Ele é da máfia. Da máfia. Da Spaca. Sicília. Cara, Família toda Sicília. Cara, seja bem-vindo aí, e tipo assim, e é um papo que eu gosto pra caramba, hein, mano. Trapalhões, eu sou apaixonado por Trapalhões. Eu tô muito feliz de estar aqui. Primeiro que a gente marcou e desmarcou várias vezes. Você quase morreu. Quase, eu passei por uns problemas aí, mas tô bem. Graças a Deus. E finalmente estou aqui, um prazer imenso estar aqui com vocês dois Legal. para falar dos Trapalhões. Legal. Mano, e você já recebeu há muito tempo a arte, né? Que a sua arte aqui, ó. Ah, é verdade. Aí, ó. Vou fazer um quadrinho aqui, ó. Legal. Aí, Obrigado. Quem fez essa arte aí foi o Flaviano.art. Legal. Presentinho, se depois você quiser. Obrigado, hein, Flaviano. Eu vou postar, inclusive, lá no meu Instagram depois. Beleza. Flaviano.art. E tem mais também aqui, ó. Casa das Canecas, junto com o Flaviano.art, também tá te mandando isso aqui, ó. O nosso amigo Jean. Valeu, Jean. Gianzão, Obrigado, Jean. tamo junto. Essa caneca tava pronta faz tempo, Nossa, mas... essa caneca é de milhões, hein? Pode ver, Pode tirar, tirar? Fica à Pode, vontade, pode cara. abrir. Fica à vontade. Legal. Pode abrir. Podia ter um vermelhinho nessa caneca aqui, né? Aí tem a sua camisa vermelha. Aqui, ó. Aí, ó. Assinar aqui, essa logomarca preta e branca aqui. Deixa eu te falar, né? Mas tá tudo bem. Aí, ó. Ele é corintiano, ó. Sou nada. Obrigado. Imagina, cara, isso, imagina. E aí, meu velho, me fala um pouquinho, por que Trapalhões? Por que esse foco seu nos Trapalhões? Trapalhões, assim, foram os meus heróis de infância, né? Eu nasci em 1980. Nossa, eu nasci em 79. Sou mais velho que Somos você. contemporâneos, né? Porra, época boa. E aí, enfim, naquela época não tinha celular, não tinha internet. Qual que era a diversão? A televisão, o cinema. E sempre foi mais assim, me apaixonei mais pelo cinema dos Trapalhões do que propriamente pelo programa. Aham. O programa depois eu acompanhei mais naquelas reprises que Sim, tinha no sim. horário do almoço, Sim. saía correndo da escola pra pegar a reprise no horário do almoço. Né? Mano, e é incrível que já vem aquela musiquinha. Do Zé Menezes. E então era um programa obrigatório, todas as férias assistia os filmes dos Trapalhões, né? Eu assisti todos. Todos os Sem filmes. exceção. Sem exceção. Todos os filmes dos Trapalhões. Eu acho que depois com as reprises e tudo mais, acho que assisti todos os quadros dos Trapalhões. E com a minha pesquisa agora, consegui assistir coisas deles da época da Tupi, Nossa. que é inclusive mais bacana do que da época da Globo. Assim, era uma verve incrível. E fala uma coisa, qual que é o primeiro filme deles e o último, você sabe me dizer? Eu sou ruim de data e de nome. Não, mas assim, o nome. Se eu não me engano, é os Trapalhões na onda do... O Trapalhão na onda do Iê. Esse é o primeiro. Na onda de Iê. Tem a Pedra do Tesouro, que é um curta-metragem que eles fizeram com o Roberto Farias. Um grande diretor, que depois, anos depois, foi dirigir eles no Alto da Compadecida. Nossa, que é um filme clássico. Sim, muito bom. Inclusive, o Ariano Suassuna disse que foi a melhor adaptação da obra dele, foi Dos Os Trapalhões. Trapalhões. E realmente foi, né? Porque Não, foi brilhante. esse filme tem uma curiosidade, porque os Trapalhões sempre apanharam da crítica, né? Aham, E aí o Renato quis fazer um filme pra crítica. aham. Então nesse filme tem o Raul Cortez, Cláudia Gimenez, o Mussum é Deus, né? Negro. É uma coisa linda, assim.
Então eles interpretam papéis. Então o Renato é O Chicó. o Chicó, eu acho que era o Dedé é Chicó. o outro lá, o parceiro do Chicó. O Zacarias, grande ator, faz par com a Cláudia Gimenez. Que ele era o chifrudo, não era? Da cidade lá? Como que é o... Ai, mano, esqueci. Enfim. E aí esse filme agrada e muito a crítica, mas o público sente uma estranheza porque Sentiu não falta. eram os Trapalhões ali. Então fez um sucesso de público, mas não fez tanto sucesso... Não, fez um Fez sucesso de crítica, não fez um sucesso tanto de público. E aí o Renato falou, não, eu tenho que fazer um filme pro meu público. E daí voltou a fazer os filmes deles normais, assim, né? Com os personagens, com aquela verve que a gente conhece dos Trapalhões. Esse Na Onda do Iê, Iê, Iê é um filme que tem muita cena musical. Então aparece lá o Vanderlei Cardoso. É um filme, não é tão bom, mas assim, mesmo assim fez um sucesso incrível. É só Renato e Dedé. O Mussum entra em 77 para fazer Os Trapalhões no Planalto dos Macacos. Nossa. E logo depois entra o Zacarias para fazer. Ele já estava, né, no grupo, mas por contrato ele não fez esse filme do Planalto dos Macacos, ele depois fez. Começa a fazer os filmes dos Trapalhões. Uma pergunta pra você. Qual o melhor filme dos Trapalhões pra você e pra você também? Até vergonha, né, cara? Nome eu não sei. Eu vou falar o Saltimbanco Trapalhões. É um clássico, né? Esse é o melhor filme, velho. Esse Saltimbancos foi de 81 esse filme. Lucinha Lins? Como que é? Lucinha Lins. Lucinha Lins. Gata Carina. Porra, melhor, só assistir, mas melhor, assim, velho. Melhor. Esse tá pra mim, assim, na minha modesta opinião, entre os 10 filmes mais legais do cinema nacional. Mais importantes, porque você vê, o Brasil não tem muita tradição em fazer filme musical. É um filme musical. É um filme completamente. Se você for ver, é até um filme político, né? Porque fala dessa relação do patrão com o empregado. Isso. Tem umas cenas lá fala da fome. E ao mesmo tempo encanta, né? As crianças, os números musicais que tem lá, a trilha sonora com o Chico Buarque. Ele montou um timaço para fazer aquele filme. E realmente é um clássico dos Trapalhões, esse Saltimbancos. Lindo. Mas tem muito filme legal, né? Tem os Trapalhões do Rei do Futebol, tem na Serra Pelada. Serra Pelada, eu lembro. Tem Lembra os Vagabundos Trapalhões, tem filmes muito legais, assim. Eu falo que eles conseguiram fazer uma indústria do cinema no Brasil, né? O Brasil não tem tradição, quer dizer, não tem uma política cinematográfica, mas o Renato conseguiu fazer isso, né? Você lançar 2 filmes por ano não é para qualquer um, o cara conseguia lançar. E ainda é 2 filmes de qualidade, né? Qualquer filme não. Nas férias, né? Férias do meio do ano e férias do final de ano. Né? Então o cara arrastava a multidão. O cinema dos Trapalhões chegou a sustentar o cinema no Brasil, né? Porque parte da renda dos filmes arrecadados ia para outras produções. Então Caraca. tem uma importância incrível e pouco valorizado ainda, né? Você não vê ainda mostras de cinema em homenagem aos Trapalhões, você não vê os caras recebendo prêmio. É estranho uma tristeza. isso, né? E é estranho o fim, é que tipo assim, teve o fim, claro, do Mussum e do Zacarias, que infelizmente, né, veio a falecer, mas hoje em dia você vê o Dedé, e eu vi algumas reportagens falando que ele ficou pobre, que ele passou por necessidade, isso assim. E é estranho você ver um ícone, né, um herói da nossa infância, assim, passar por certas coisas. Nas suas pesquisas, você retribui isso com a vida que ele levava, ou você acha que, tipo assim, tem muita coisa, principalmente na fritada, não sei se você chegou a ver a fritada com o Dedé, que eles jogavam tudo em cima do Didi, tudo nas costas do Didi, porque o Didi que ficava, porque o Didi que pegava, porque o Didi que ficava com a maior parte do dinheiro. O que você acha? Por que chegou a ter essa diferença assim? São 2 coisas, né? A primeira é que assim, a divisão era muito injusta. O salário do Renato na Globo era muito maior que dos outros 3. E no filme, a participação deles nos filmes era irrisória. A gente vai falar isso no documentário. Mas era uma coisa assim assustadora. O que tinha o Renato para receber, tudo bem, ele era o investidor, era o cara que colocava o dinheiro, mas assim, ele podia ter sido mais generoso. Tanto é que um dos motivos da separação do grupo em 83 é esse.
essa questão da divisão do dinheiro, do bolo, né? E tem também uma questão do Dedé que, assim, o que eu vejo, né? O Renato ficou milionário e os outros 3 poderiam ficar ricos. Uhum. Porque, por mais que recebessem menos, não era pouco. Certo. Eles eram uma das grandes estrelas da Globo naquela época. Com certeza. O Renato chegou a ter o maior salário da Globo. Caraca. Né? Numa época que a Globo tinha uma outra política, né? Que valorizava mais os artistas, tinha uma outra relação de trabalho. Então era a menina dos olhos da Globo, eram os Trapalhões. Né? Uma das meninas dos olhos dos Trapalhões. Ao mesmo tempo, o Dedé fala isso também abertamente, que ele administrou muito mal o dinheiro dele. Por problemas diversos, assim. Ele era um cara que esbanjava muito dinheiro. Se ele casava, descasava e ficava tudo pra mulher. E às vezes ele chegava, estava feliz, ele ia num bar e falava, eu pago tudo. Ele conta uma história que... ele comprou uma casa e aí ele saiu acabou de comprar a casa, ele estava saindo assim, ele viu uma outra. Ele comprou outra. Quer dizer, você não compra 2 casas no mesmo. E aí deu a outra casa pro Mussum, assim. Então, ele não tinha muito... Porque eu não sei se chegou a ver alguma coisa assim, porque falam muito que o Dedé chegou a uma situação muito precária. E botaram culpa sempre, né? No Didi, porque o Didi podia ajudar um amigo, porque, sei lá. É que teve várias... A relação do Dedé com o Didi é uma relação de altos e baixos, né? Uhum. Começa tudo com essa briga de 83, que o Dedé, de certa forma, é o porta-voz, né? Fica o Renato de um lado, Dedé, Mussum e Zacarias do outro. E aí nessa briga... via imprensa, né? Porque o Renato começa a fazer a Arca de Noé. Certo. Ele faz com o Sérgio Malandro e começa a surgir uma possibilidade de o Sérgio Malandro substituir Zacarias, a Regina Casé substituir o Mussum. Nossa. E a Zilda Cardoso, que é a dona Catifunda, a versão antiga da Escolinha. Quem tá fazendo ela hoje é a Dani Calabresa, que faz muito bem. Então ficou essa possibilidade dessas 3 pessoas substituírem, porque o programa parou, certo. Quando eles se separam, e aí fica Dedé, Mussum e Zacarias fazendo o Atrapalhando a SWAT. Uhum. Então fica uma guerra entre um filme e outro. Certo. E aí na imprensa o porta-voz é o Dedé. Então ele ficava falando do Renato, e o Renato ficava falando do Dedé. E aí eles lançam o filme quase que simultaneamente. Um lança um dia antes, o outro lança depois. Mas o público se divide. E os 2 filmes ficam com uma bilheteria muito ruim. Uhum. E eles percebem que, tipo, se era ruim juntos, era pior separados. Caraca. Essa separação acontece em agosto de 83, depois de uma matéria da revista Veja, que coloca o Renato Aragão na capa e fala o maior palhaço do país. É uma matéria de 6 páginas e cita só em uma linha Dedé, Mussum e Zacarias. E nessa matéria fala das conquistas pessoais do Renato. Então fala da produtora que ele estava construindo. Ele comprou a Granja Comari, que é onde a seleção treina. Ele vendeu agora, não foi? Vendeu para a CBF. A Record lá do Rio era a produtora dele. Então ele é um cara que sabe multiplicar dinheiro. E aí os amigos, agentes, empresários dos 3 falaram, o cara deixou vocês em segundo plano aqui nessa matéria, olha o que ele ganhou, olha o que vocês estão aqui. E aí depois dessa matéria eles decidem se separar. Caramba. O Renato diz que quando eles fazem uma coletiva para a imprensa para anunciar a separação. Eu até pouco tempo atrás estava falando que o Renato foi surpreendido nessa coletiva. Na verdade, não. O Renato que organiza essa coletiva. Que até então o pessoal foi pego de surpresa, mas depois você descobriu... Que assim, a informação que eu tinha é que eram os 3 que tinham providenciado essa coletiva para anunciar a separação e o Renato foi surpreendido. Certo. Na verdade foi o oposto. O Renato providenciou essa
coletiva no Teatro Fênix, onde a Globo gravava os programas, Uhum. não tinha ainda o Projac. E aí falou, ó, a gente está se separando. E começa essa guerra entre as produções. Renato de um lado fazendo a Arca de Noé, Dedé Mussum e Zacarias fazendo Atrapalhando a SWAT. Caraca. Então, Atrapalhando a SWAT, então, eu não lembro, cara. Você não lembra que é um filme meio maldito por conta disso. Como foi um filme feito na separação, pouca gente mesmo assistiu. É um filme muito bem feito. Eu lembro vagamente do nome, mas eu não consigo lembrar de nada. É inspirado num antigo quadro dos Trapalhões, né? Os Uhum. Trapalhões sempre fez o quadro da SWAT, desde a época da Tupi. Lembro. E eles fizeram uma sátira da policial e tal. A Lucinha Lins trabalha no Atrapalhando a SWAT. Enfim, e o Sérgio Malandro na Arca de Noé. Entre os dois, eu prefiro a Atrapalhando a SWAT, que é um filme que os caras gastaram muito dinheiro, porque ficou uma coisa assim. O Renato queria fazer esse filme para mostrar para os outros três que não precisava dos seus três. Ah, ficou E os aquela outros guerrinha de três- ego. Caraca. Gastaram muito dinheiro para falar, ó, a gente se vira sem você. Sabe essa questão de Puta, mas que final triste. de vaidade De e tal. ego, né? E aí a Globo fica perdida porque não sabia como fazer os quatro se reconciliarem. Então o programa começa eles começam a fazer outras coisas no lugar dos Trapalhões. Eles participaram de outro programa e o Renato sozinho em outro. Os Trapalhões para de exibir Trapalhões Certo. nesse período. E aí o Beto Carreiro teve uma ideia. Em março de 84, então eles se separaram em agosto de 83 e voltaram em março de 84, graças ao Beto Carreiro. O Beto Carreiro, ele liga para cada um e fala, ó, eu quero me encontrar com você nesse restaurante, nesse horário. Ah, fez. E ele faz isso individualmente para os outros quatro. E os quatro chegam sem saber que todo mundo tinha sido convidado. E aí quando chega no restaurante, um vê o outro, assim, eles tomam uma surpresa, né? Fala, caramba. E aí fala, ó, putz, não tem cabimento vocês quatro ficarem nessa separado. briga e tal. Caraca, velho. E aí coloca os pontos de vista, assim, o que está acontecendo? Daí essa questão, tipo, artística Aham. e financeira. Eu não digo que melhora, ela até fica mais... Apaziguada, é isso? Não apaziguada, atende algumas coisas, assim. Por exemplo, depois dessa reconciliação, o Dedé começa a dirigir alguns filmes dos Trapalhões, um pedido dele. Ele dirige muito bem. Dirige muito bem. Então um dos pedidos foi esse, ó, quero dirigir. Eles achavam que estava muito desigual essa questão do Renato aparecer mais que os outros três. Aham. No próprio cartaz do cinema você vê que tem a imagem do sempre Renato muito maior que os outros três. A questão da porcentagem dos filmes melhora um pouco, mas mesmo assim ainda é irrisória. Mas eles veem que não tinha cabimento, ou ia ser muito pior se ficassem separados. Então eles voltam. E aí voltam até a morte do Zacarias, depois do Mussum. Uhum. E o programa acaba com... Eu acho, assim, a minha teoria é que ele acaba com a morte do Zacarias, assim, sabe? Em 90, a partir dali tem um declínio muito evidente dos Trapalhões. Por mais que desse muita audiência, não tinha aquele espírito dos Trapalhões, sabe? Começa a fazer aquela Vila Vintém, Trapotel, Agência Trapatudo. Que tinha até eu não lembro qual que é, que tinha o Marcelo, aquele cantor, Marcelo Augusto. Esse é a Turma do Didi. Turma do Didi. Aí é uma cópia dos Trapalhões ridícula. Bem feio, né? É horrível aquilo, né? Que ele fala, inclusive, essa questão da Turma do Didi era isso, né? Ele lança a Turma do Didi e não chama o Dedé. Então, isso que eu achava muito estranho, velho. Você lembra da Turma do Didi? Lembro. Todo mundo da Turma Fala do de Didi. novo, mano. Lembro. Fala. Não. Lembro. Ai, não. Alô. Agora deu. Então, o Renato lança a Turma do Didi e aí perguntam pra ele, falou assim, mas por que você não chamou o Dedé? Eu falei, porque eu não queria fazer nada parecido com os Trapalhões. Mas aí, se for ver, tinha lá o Jacaré, que era o Mussum,
É. O Marcelo Augusto era uma espécie de Dedé. De bonitão, né? O E galãzão. o Tadeu Melo lá, o Zacarias. O Zacarias, assim. É. Então, falou, você quer enganar quem, né? E aí o Beto Carreiro oferece pro Silvio Santos o Comando Maluco, com o Dedé. E fica os dois disputando a audiência no domingo, Turma do Didi contra Comando Maluco. E muitas vezes o Dedé ganhava da Turma do Didi. E aí meio que ele se viu obrigado a recontratar o Dedé anos depois e contrata o Dedé, mas nesse período o Dedé também deu muita porrada no Renato, e o Renato também bateu muito no Dedé. Então, assim, tem dois pontos de virada assim, na relação do Dedé e do Didi, é essa, de 83, a separação, que ele é o porta-voz, e depois em 99, quando ele fica no Comando Maluco na Turma do Didi, os dois também dão porrada muito um no outro, assim. Nossa, e fica muito evidente, né? Tipo assim, a mágoa do Dedé em cima do Didi, né? Assim, hoje já mudou um pouquinho, porque hoje até teve um reencontro deles recentemente. Fajuto. Sério? É lógico. Isso é tudo jogo de cena por minha causa. Olha só que honra. Por sua causa? Lógico. Como assim? É Não. lógico, Agora lógico. como assim por sua causa? Não modeste as favas, mas o que acontece? Eu comecei a filmar esse documentário em 2018, Atrapalhada Certo. Sem Fim. E aí em 2019 ele deu uma acelerada, assim, a gente começou a produzir e filmar lá no Rio de Janeiro, que a maioria das pessoas estão lá no Rio de Janeiro. Então a gente foi, acho que umas 2 ou 3 vezes lá no Rio filmar. Nesse transcurso, a imprensa já começou a querer me entrevistar pro documentário. Eu falei, putz, eu não quero dar entrevista agora, porque ainda preciso entrevistar outras pessoas. Se eu der entrevista, eu sei que vai dar um rebuliço aqui, vai me atrapalhar. Eu não tinha ainda entrevistado Pelé, não tinha entrevistado algumas pessoas que eu queria entrevistar. Você falou com o Pelé? Eu consegui entrevistar o Pelé. Caralho. Que ele fez, né, com os Trapalhões. Aham. Participou de alguns quadros Sim, no programa sim. e fez o filme, Os Trapalhões do Rei do Futebol. E eu falei, putz, se sair confusão na mídia, pode ser que o cara se assuste e não queira mais Da entrevista. entrar nessa dividida. E aí uma jornalista do jornal Extra me ligou e falou, como que tá o documentário e tal? Eu falei, a gente tá andando, tem algumas pessoas que eu ainda quero entrevistar. E ela perguntou, e o Renato? Mas eu achei que era uma conversa só tipo, que a gente tava tendo assim, e eu tinha pedido, eu falei, depois eu te dou a entrevista, né? Eu falei, o Renato não quis dar a entrevista. Cara, no outro dia, capa do jornal. Mentira. Caramba. Renato, eu não quero dar entrevista pro documentário e tal, não sei o Putz, quê. ela foi cilada, Bino. E aí, mas assim, foi engraçado porque a partir dessa matéria, cara, a gente ficou acho que uns 3 ou 4 meses direto assim na imprensa, sabe? Na home da UOL era direto, foi capa da Folha, do Estadão, 6 páginas na Veja, foi um monte Caraca. de lugar. Pelo menos deu um... Deu um boom, assim, né? E aí começou esse programa de fofoca, a Sônia Abrão, fofocalizando e tal, o pessoal fazendo matéria sobre essa questão do Renato não querer Da fazer. entrevista. E aí o advogado dele me liga, do Renato. Falando assim, eu quero todas as entrevistas aqui, que eu quero ver o que esses caras estão falando. Eu falei, não, eu não vou te dar esse material. Pra você fazer com eles o que você está fazendo comigo, querer me intimidar. O bicho já chegou na... Ele veio pra cima e achou que eu ia recuar, eu fui 2 passos pra frente, assim, sabe? E aí começou ela a falar, a esposa dele, que eu não tinha direito de fazer um documentário sobre os Trapalhões. Eu falei, como assim? Você pode não querer que o Renato me dê uma entrevista, né? Porque ela é assessora de imprensa dele. Ah, tá. Mas você não pode proibir de eu De falar você dos não- Trapalhões, né? Onde já se viu. E aí começou isso, assim, né? Ainda era época pré-pandemia, então aonde ele ia, o pessoal perguntava do documentário. Caramba. E aí, Renato, e o documentário? Não quero falar, não sei o que e tal. Onde ele ia, falava. E o que ela fez, a esposa do Renato? Que a esposa do Renato é uma espécie de assessora de imprensa dele, assim, de imagem e tal. Quando começou a surgir as coisas que eu tinha levantado do comentário, ela criou uma conta no Instagram
falando assim, aqui vocês vão saber a verdadeira história dos Trapalhões. Dizendo tipo que o que eu tava falando era mentira, né? Eu achei isso o máximo, que é uma puta peça de propaganda, né? Caramba. É isso que eu ia falar, mano. Ela tava entregando pra você... Tudo. Depois ela percebeu e parou, né? Não sei se percebeu ou contaram pra ela, mas não, enfim. Só você falando assim já dá pra colher muita coisa. E aí, foi nessa época que ela chamou a camareira dos Trapalhões que eu entrevistei. E falou, e aí? Daí a camareira, não, o Renato é maravilhoso e tal, né? Só que ela me deu uma entrevista. Só que a minha é muito mais espontânea que o depoimento dela para a esposa. E um dia ou 2 dias depois, isso está no Instagram, dessa conta aí dele. Não sei se está do Renato ou está nessa conta aí, Os Verdadeiros Trapalhões. Que é o nome, olha o nome, Os Verdadeiros Trapalhões. Quer dizer, ela que é a historiadora. E aí aparece uma cena do Dedé. Tocando a campainha na casa dele. Vídeo eu vi. Eles surpresos com a chegada do Dedé. Mas isso, assim, é mentira. Essa cena é uma cena de ator. Ela que pediu para ele ir lá fazer essa cena e tal, fazer um depoimento para tentar diminuir o meu trabalho. Caraca. E agora apareceu recentemente aí eles dois de novo. Então, vamos fazer um trabalho juntos. Com uma flor, eu quero ver se vai ter. É tudo jogo de cena, cara. Tudo jogo de cena pra jogar pro público, sabe? Os caras estão incomodados. Eu acho, o que eu falei pro advogado dele foi assim, se você tá incomodado, se ele tá incomodado com alguma coisa, me recebe aí. Eu vou fazer as perguntas e coloco na íntegra a versão dele sobre cada fato aqui, cada coisa que levantaram. Do jeito que você está fazendo, não rola. Para quê? Para você chegar e intimar uma pessoa que deu um depoimento aqui importante para mim e ameaçar de processo? No pé que tá o documentário. Vai sair quando? Vai sair no começo do ano que vem. Começo do ano que vem. No pé que tá. Você acha que tem alguma coisa assim que pode proibir desse documentário sair? Nem um pouco. Não? Nem um pouco. Eu acho que é o seguinte... Desculpa. Censura, você diz? Censura, família... Não, porque é o seguinte... Eu entrevistei testemunhas oculares. Não tem nada de eu acho. Eu vi. Entendeu? Entendi. Então tem lá o dublê do Renato, tem a camareira, tem o gerente da conta deles. Tem gente que trabalhou com eles em cinema, tem gente que trabalhou com eles na televisão, que dividiu o camarim, que pegou o avião com eles, que pegou ônibus com eles. Então, assim, são pessoas que viram a história acontecer diante dos próprios olhos. Estão contando o que viram. Então, o que teria de proibido? E outra coisa, assim, o que a gente está contando não tem quase nada de diferente do que essa biografia aí que eu vou lançar está falando. Assim, claro, a gente se aprofundou muito mais e pegou coisas que não saem na imprensa, porque o que sai na imprensa normalmente é o que eles querem que saia. Então a gente descobriu bastante coisa. Por exemplo, o Zacarias. O Zacarias era bissexual. Esconderam essa questão do Zacarias, a causa-mortes. Morreu em decorrência de um regime mal feito. Não, o cara morreu de AIDS. Não, peraí. Zacarias? Morreu de AIDS. E como? Esconderam isso por uma época, assim. O que a gente está falando, ele morreu em março de 90. Caralho, então, se o Brasil... minha cabeça explodiu agora. Se o Brasil é um país ainda preconceituoso, muito. Imagina se... Naquela época. Naquela época e na época da epidemia da AIDS, né? Então, aquela época era quem? Renato Russo, Fred Mercury, Cazuza, um monte de gente que era uma coisa muito fulminante, né? Caralho, não, eu tô de careta, velho. Então a gente... isso choca, por exemplo. E aí o que acontece? Nesse caso, tem uns fãs meio malucos, que tem vários por aí,
não só dos Trapalhões, mas de tudo, fala, mas porra, deixa o Zacarias quieto, você tá mexendo com quem tá... Mas vem cá, acho que é um fato histórico você contar isso, né? E entender por que naquele contexto, naquele momento, não falaram, né? E é compreensível. Tinha essa questão era um ídolo infantil, se falar que o cara era bissexual e morreu de AIDS, isso ia chocar, tal. Agora são o quê? Passou 30... Ia chocar anos. Se fosse realmente infantil. Agora quem acompanhava eles é tudo adulto já. Mas então, a molecada gostava de trabalhar. Principalmente o Zacarias, tinha uma ligação muito forte com crianças. Então, mas gostava. Mas as crianças dessa época já é tudo nós. Sim. Já é tudo velho, adulto. Eu fiquei chocado agora, velho. Tá porra. A gente vai falar dessa questão da divisão do dinheiro. A gente vai falar dessa questão... o Renato gosta de ser chamado de Didi ou não. Do sucesso, como ele foi desleal com os outros três. Em especial, depois, em 93, ali, com Dedé e Mussum, que ele pediu a demissão dos outros dois. Depois da morte do Zacarias. Pediu. Ele pediu a demissão. Cara, olha só pra você ver como... Então tem muita coisa assim... Olha pra você ver como... Não tem na minha biografia. Mas na biografia, quando eu comecei a levantar essas coisas, me deu as pistas. Porque nessa época, por exemplo, de 93, tinha um quadro chamado Nos Cafundó do Brejo. Que era assim, o programa dos Trapalhões aparecia no primeiro bloco, Dedé, Mussum e Zacarias, Renato, Dedé e Mussum. E no segundo bloco era esse Nos Cafundó do Brejo. Que era o Renato, a Letícia Spiller, se eu não me engano, o Roberto Bom Tempo... E tinha uma criança lá, que agora não vou... Acho que era Alessandra Aguiar, o nome. É que eu sou muito ruim de nome e de data. E o pessoal começou a falar, mas por que o Dedé e Mussum não aparecem nesse quadro, né? O Renato deu entrevista na imprensa, falou assim, foi a opção do diretor. O diretor chama José Lavini. O José Lavini foi o grande diretor do Cacete e Planeta. Mas antes de dirigir o Cacete e Planeta, ele dirigiu Os Trapalhões. E nessa época, algum dos integrantes do Caceta era redator do programa dos Trapalhões. E aí eu entrevistei o Zé Lavini, né? Falei, Zé Lavini, você que... Porque não tinha cabimento, porque o Renato era o dono do programa. Falei, você que chegou, estava começando praticamente a carreira, peitou e tirou o Dedé e Mussum. Ele falou, você acha que eu seria? Foi o Renato que pediu a cabeça deles e jogou pra cima de mim. Caralho, mano. Não, e aí, pouco tempo depois, o Mussum morre, né? E o Mussum morreu de quê? Do problema do coração, né? Ele fez um transplante, beneficência Teve portuguesa. rejeição, né? Alguma coisa. Aí foi um sucesso, todo mundo comemorou e tal, e tipo, horas depois, morreu. Assim. Caramba. Veio um coração de um cara que teve um acidente de moto, se não me engano, no Piauí. A Globo pagou o frete do jatinho para trazer para cá e tal, para salvar o Mussum. Eu lembro que foi televisionado todo esse negócio do coração, do jato chegando. Eu lembro de alguma coisa assim. Não sei se foi no Fantástico. Foi um acontecimento. Foi. Parou o mundo para ver o coração chegando. Caraca. Cara, mano, só pra você ver como a televisão é, né? A televisão mostra aqueles quatro unidos, porque parece isso que quatro grandes amigos, assim, sabe? Eu não tô falando nada aqui, o cara tá dando uma aula, cara. Assim, porra, meu. Caraca. Parece que aquele na mídia, né? Parece que era lindo, maravilhoso, todo mundo se dá bem, que não sei o quê, câmeras, né? Então, cara. Aí depois você vê o que você tá falando nesse documentário, né? Todo esse trabalho que você levantou já há um bom tempo, desde que você também era fã, né? Desde criança. Meu, assim, fica até meio... Eu tô de careta ainda. E alguns fatos que você tá contando agora também? Eu tô de careta ainda no Zacarias ainda. E vem cá, esse documentário... Ele vai, vai documentar as passagens deles, tudo e tal. Vai ter alguma coisa relacionada, que nem nós estamos falando nos dias de hoje. Nos dias de hoje, tem muita coisa que acontecia naquela época, que hoje, né? O Didi tirando sarro com o Mussum. Politicamente correto, você diz? Isso, essa parte sim, de piada. O Didi zoando com o Mussum por causa da cor, não sei o que lá, tudo.
era nítido, assim, agora eu tô até em dúvida também. Era nítido que naquela época eles era brincadeira de amigos, eu não sei o que lá. Eu lembro que teve alguma reportagem que falava que o Didi era racista, que o Didi, aquelas brincadeiras, o Mussum não gostava. Você tem alguma informação disso? Você acha que... Assim, o que eu vejo, né? Uma coisa é isso que você falou, tipo, teve uma época que tinha uma relação boa e depois, claro, quando você briga, se separa, tem uma coisa que mesmo que você volta meio estranho. Assim. Mas de fato, o programa era isso, eram 4 amigos, que um zoava o outro. E por que a gente gostava tanto dos Trapalhões? Porque era um humor que a gente vivia esse humor. Por exemplo, o que eles faziam com eles, a gente fazia na escola, fazia na rua. E por que ele era tão acessível a ponto das crianças se identificarem mesmo com essas piadas meio ácidas, um pouco mais além, dupla intenção e tal? Porque era muito direto. Você não precisava, por exemplo, o Chico Anísio e o Jô Soares faziam piadas, se você não tivesse um mínimo de informação, você não entendia. Não entendia. A mesma coisa o Cacete e Planeta, que eles eram políticos, né? Então tinha muita piada política, falava de economia, falava de presidente. Se você não tinha um mínimo de informação, você não conseguia rir. Passava batido. Do Chico Anísio, do Jô Soares, do Caceta, da própria TV Pirata. Os Trapalhões eram 4 palhaços de cara limpa, que eles falavam. Né? Então, a gente se identificava. O analfabeto isso que eu ia falar. Ria do mesmo cara que era um professor universitário, porque alcançava todo mundo ali. Não né? tinha um filtro, né? Já era amplo, né? Tanto não sei se é isso que... Tanto de uma classe menos, assim, instruída, como uma classe... já não tinha esse leque, né? Era para todo mundo, né? Então, era aquele negócio de cair... de zoar. E a gente está falando de uma época que não tinha uma maldade implícita ou explícita. Então, ao mesmo tempo que o Mussum era zoado, ele devolvia para o Renato. Sim, ele falava, ô cabeça chata. Então, como que é? É verdade. Cardeal, né? Por causa do peito. O peito era branco e ele tingia o cabelo. O Dedé, ele zoava com o Dedé, que era gay. Meio afeminado. Né? Essas coisas todas. Então, um zoava o outro. Então, tipo, ele te zoava, mas você devolvia na mesma moeda. Então, não tinha, tipo... hoje, se falar, era um bullying generalizado. Um pegava e ia aloprar o outro. Isso. É claro que eu acho que é injusto você olhar com os olhos de hoje aquele humor e falar, não, porra, os caras eram racistas. Não. A gente brincava. Você não brincou na rua? Você nunca chamou algum amigo de viado, de gay? Até hoje, assim, se é amigo muito próximo, a gente zoa, assim. É claro que hoje em dia a gente tem mais aquele medo de, não vou fazer isso na rua porque um de fora vai olhar e vai interpretar errado. Isso que é uma merda. A sociedade mudou, mas assim, naquela época, todo mundo fazia isso. Você não tinha um apelido, você não tinha... não botava ou brincava. Não tinha essa conotação. Claro que tinha racismo, tinha homofobia, mas assim, as brincadeiras que, tô falando, a grande massa fazia, era sem essa maldade de querer jogar outro pra baixo, era mais de zoar. Era uma brincadeira sadia, que hoje ninguém vê isso. Olha só, você foi perfeito. Mas só respondendo uma coisa que você falou tipo, se eles se incomodavam, né? Eu assisti recentemente um documentário sobre o Mussum. Pô, muito bom esse documentário, velho. Eu odiei esse documentário. Eu gostei. Eu gostei pra caramba desse documentário. Por que você odiou? Por quê? Porque ele é mentiroso. Sério? Quem que é mentiroso? O documentário. Documentário. Porque é o seguinte, fala ali, e tem muito disso hoje, das pessoas colocarem o seu pensamento, o seu posicionamento político em detrimento da verdade. Tá. A diretora, ela quis politizar o Mussum, e o Mussum não era politizado. O Mussum, coloca lá no documentário que o Mussum se incomodava de ter sido chamado de grande pássaro. Não. Eu entrevistei o Ari Toledo. O Ari Toledo falou assim, o Mussum me pedia piada de negro. Me pedia. Pra colocar no programa. Caralho. Então, assim, e você não vê uma entrevista do Mussum
eu estou lançando essa biografia, que fala dessa questão. Ele nunca externou isso, nunca se incomodou de chegar e falar, eu não quero que você me chame disso e tal. Tanto é que quando o Renato falava, ele ria e devolvia, né? Claro, no documentário tem gente que fala, o Mussum não gostava tal. Tinha outros que falam que não, mas assim, na pesquisa, para mim, fica muito claro que não tinha isso, não tinha esse incômodo de nenhuma das partes. E tinha até brincadeira assim, né? Agora a gente está soltando os cortes do documentário no YouTube. Ah, legal. Eu publiquei agora um recente do Ferrugem. Nessa questão que o Renato zoava o Dedé de gay, né? E o Dedé sempre foi um cara muito mulherengo. E aí o Ferrugem fala isso, falou assim, que o Dedé um dia falou assim, você vai queimar meu filme, brincando, né, com o Renato e tal. Falou nada. O pessoal gosta meio que dessa dúvida e tal, né? E aí eles falam, imagina, se vocês souberem o que o Dedé fez com chacrete, com não sei o que, vocês vão ficar loucos. Então era isso, era um brincando com o outro. Certo. Né? E você vê que inteligente assim, né? Dessa questão. Nessa brincadeira, o viado era o Dedé, né? Eles preservavam o Zacarias. Então, isso que eu ia até te perguntar. Já que nessa época não tinha meio que esse preconceito, nessa época ainda vivemos esse preconceito. Mas só que antigamente eu acho que era mais pesado. Não tinha tanta. O pessoal não tinha tanta voz, né? Então, por que esconder de um e zoar com o outro? Não é estranho? Pra reservar, né? Não, então, mas mesmo assim, podia zoar com o Zacarias também. Não, zoava com outra coisa, né? Com a peruca, tirava a peruca. Não, mas às vezes brincava com o jeitinho dele, assim, então, né? Mas a mira, nesse caso, estava voltada pro Dedé, porque era uma piada inversa, né? O cara era... mulherengão, galanzão, né? Tem um cara que contou isso, né? Falou assim, tipo, se você falasse pro Dedé que você ficou com uma mulher feia, ele no outro dia queria ficar uma com outra mais feia ainda, só pra dizer que ele era nesse caso, assim. Tanto é que tinha, levantando essa pesquisa do livro, né? Tinha muita notícia naquela época, o Dedé tem um filho aqui, outro filho ali, o cara fez teste de DNA a rodo pelo Brasil. O Mussum é a mesma coisa, né? O Mussum tem, se eu não me engano, são 4 ou 5 filhos, tudo com mulher diferente. Caraca. Cara, tem um... Às vezes você aparece uma notícia aí do nada, Mussum, outro filho do Mussum, que acha... É impressionante. Tem um vídeo que eu acho muito louco. Não sei se você viu esse vídeo eles com a Xuxa. O Dedé tava falando e a Xuxa dá uma encostada no... Tá duro? Tá duro, Foi tipo assim, o Didi tava... Ela dá um esbarrão no Mussum. Não sei do que o Didi tava falando. Tava apresentando algum programa, não sei. E o Mussum aqui atrás. E a Xuxa vai dar uma encostada assim, dá uma palpada. Ela esbarra no Mussum. Falei, nossa, Mussum tá duro, ele. Sem graça assim. Ai, caramba. Eram outros tempos, né? Você vê as apresentadoras infantis com umas roupas minúsculas. Mano. Hoje, imagina, já não seria. Mano, eu fico vendo assim, eu fico com um pouco de dó dessas crianças que não viveu isso, mano. Eram tempos diferentes, né? Era uma outra televisão, era uma outra época. Acho que hoje tem um patrulhamento muito grande, né? De tudo que se fala, de tudo que se faz. Tudo. Às vezes o cara pega um trechinho do que você fala e já entende isso como... Hoje em dia para falar, para se expressar é difícil. E vem cá, essa questão do livro, são 2 livros, né? Você falou que tem quase 800? 800 páginas? Cara, meu. Quantos anos de trabalho aí? Quantos arquivos? Só para falar assim, agora em novembro eu vou lançar A Noite Americana dos Trapalhões, que é um livro-entrevista com Vitor Lustosa, que foi roteirista, produtor, assistente de direção e diretor dos Trapalhões. Os melhores filmes, os clássicos dos Trapalhões, esse cara trabalhou. Saltimbancos, que você falou, por exemplo, ele trabalhou. Ele fez uns... Eu sou ruim de conta, mas acho que ele fez uns 10 filmes dos Trapalhões e os grandes clássicos deles. Então ele conta, esse livro é um livro que
para entender a mecânica dos Trapalhões, assim. Como que eles faziam, onde que eles tiravam dinheiro para fazer o filme, histórias de bastidores, muita coisa inédita e saborosa a respeito dos filmes. E é um cara que tem uma memória fantástica. Uhum. E assim, quando ele abre o baú, é para falar a verdade sem filtro nenhum. Por isso que esse livro vai ser lançado, assim, porque não tem maquiagem. Uhum. É a história como ela é. Caramba. Então tem muita coisa que a gente achava que sabia, ele está contando e falando, não é bem assim. Aconteceu desse jeito aqui. Caramba, Então, acho que esse livro vai dar o que falar, hein, velho? vai dar o que falar. É um livro lindo, vai sair pela editora Madre de Paula, de Curitiba. Uhum. O lançamento vai ser em Curitiba, que é a terra onde o Vitor hoje está morando. Certo. E vai estar à venda na internet. E depois eu vou colocar o link, então, para as pessoas comprarem, encomendarem, porque eu acho que esse vai ser um livro de referência obrigatória para quem é estudante de rádio e TV, Legal. cinema Isso, e tal, para você entender como que era o cinema naquela época no Brasil, assim, Esse como aqui. que a coisa acontecia. Essa biografia, que é um outro livro, esses foram 4 anos de pesquisa, mas assim, trabalhando domingo a domingo. Tanto é que eu coloquei o ponto final nesse livro no dia 31 de dezembro do ano passado. Assim, todo mundo lá na praia, curtindo. e eu lá na... É um livro que eu li mais de 4.000 documentos, matérias, muita jornais, coisa. rádio, TV, podcast, tudo. E selecionei as aspas deles. Então, o que eu achava que era importante são eles contando a história. Então, eu sou o organizador do livro. Tem uma fala, sei lá, do Zacarias em 73 para a revista O Cruzeiro, que nem existe mais. Não lembro dessa revista. Aí ele conta lá, eu cheguei pros Trapalhões, tal. Porra, que legal, o Zacarias contando como ele chegou. Uhum. Daí eu coloco a aspa dele, o dia que aquilo foi publicado, o nome do veículo, e aí eu coloco o contexto daquilo. Porque esse pessoal fala assim, tá inventando. Aí eu falo assim, não, eu tenho... Eu tá coloco aqui. a fonte, eu falo, ó, foi nesse dia, nessa revista, Dito por ele. e dito por ele. Então, vai ser um livro dividido por vários capítulos, né? Então, sei lá, chegada do Mussum. Então tem todo mundo falando sobre a chegada do Mussum. E é engraçado que você vê como assim... cada um fala uma coisa, né? O Renato joga para ele a chegada do Mussum. O Dedé joga para ele. Mas na verdade o Jair Rodrigues, o cantor, Sim. que indica, né, o Mussum, que eles pensaram no Jair Rodrigues. Ele falou, se vocês acham que eu sou engraçado, tem um cara lá nos Originais do Samba que é mais engraçado que eu. Ele falou, quem que é? O Mussum. Daí o Dedé vai lá, assiste um show do Originais do Samba. O Mussum é um cara performático, ele fazia quase um stand-up nas apresentações, ele vê e se encanta. E aí o Mussum fica dividido entre Originais e Trapalhões, e depois ele Acaba faz opção pelos Trapalhões. Então são coisas que vão preenchendo, né, as lacunas, mas você vê as contradições em depoimentos, sabe? Tem coisa que é memória que falha, tem coisa que o cara tenta manipular para jogar uma... Mas é importante ler tudo isso para você... Mas até isso que eu ia perguntar mesmo. Assim, questão, eu sou péssimo de memória. Se eu for contar algum caso meu, eu conto um caso meu. Se eu for contar de novo, pode ter certeza que eu vou esquecer alguma coisa ou minha cabeça vai emendar outra. E como que é trabalhar em cima disso, cara? Trabalhar em cima desse às vezes até da falha humana mesmo, a falha de comunicação, a falha de se expressar. Tem coisa que é falha humana, tem coisa que você vê que tá meio deturpada, porque é o seguinte, realmente... a nossa memória, a gente, desde a estudante assim, né, lá na faculdade, que eu comecei eu sempre me interessei pela história das coisas, sabe? E é muito difícil você, no Brasil principalmente, né, você ter elementos para você estudar. Então quando eu fazia rádio e TV na faculdade, é difícil você encontrar uma bibliografia de alguma coisa. Você vê, o Roberto Carlos, puta cantor. Aí, depois de décadas, o Paulo César Araújo lança a biografia dele.
Vai lá o Roberto Carlos e censura o cara. É, censura. Você lembra Quer disso aí? dizer, Você não lembra, você cara. vê, olha o tamanho do Roberto Carlos. Não tinha nenhum livro. Uhum. Daí o cara lança um e o... Então, assim, sei lá, de alguém que como você gosta muito. Você fala, puta, eu biografia quero me não aprofundar nesse autorizada, tema. alguma coisa assim. É, Mas o cara tava. Mas ele pouca ficou gente- com medo, é isso? o Roberto Carlos, É. ele é um censor, né? Ele é idiota, assim, porque ele se incomodou com o fato do episódio lá do trem, né? Da perna do Roberto Carlos e tal. E, cara, mais incrível ainda que a justiça deu ganho de causa pro Roberto Carlos, né? Assim, é uma coisa absurda. Mas, de toda forma, isso serviu para criar a lei lá Cala a Boca Já Morreu, né? Uhum. Então, hoje tá é mais possível fazer essas biografias não autorizadas. Não né? autorizadas. Entendi. Mas o cara foi um Marte, assim. Mas esse livro você não acha... Você acha assim, agora com colecionador e tal, mas foi queimado. Praticamente nem saiu, né? Foi queimado. Foi queimado. Agora, uma coisa Mas você nada a tem ver. pouco, quer ver? Ó, eu falei do Roberto Carlos. Mas vamos lá, um outro cara que... Um outro, fala aí. Quem que você gosta aí na música? Fala. Ixi, meu. Cita um. Deixa eu ver. Um que não tenha Das livro? antigas? Não, qualquer um. Qualquer um? Vamos lá. Nacional. Nacional. Não sei se tem alguma Caetano. biografia de... Caetano. Caetano. Tem biografia do Caetano? Não Não. tem. Tem as autorizadas por ele, mas assim, Sim. que não necessariamente é uma verdade nua e crua. É aquelas autorizadas que passa pelo crivo dele, pela assessoria, etc e tal. Que tem aquele, como é que o pessoal fala? Licença poética, vamos dizer Agora, assim. ó, você vai lá, sei lá, fora. Do Elvis, cara, você tem umas 30. Dos Beatles, cara, umas 50. Michael Jackson. Michael Jackson. Cara, uma história que eu me interesso muito, Pablo Escobar. Uhum. Cara, tem uns 500 livros do Pablo. Agora aqui a gente tem pouca tradição de cultivar nossa nossa memória justamente por conta disso. Por quê? Como o cara do Roberto Carlos foi censurado. Eu aqui dos Trapalhões, tô com uma faca no pescoço aqui que quando eu lançar, tenho certeza que ele vai vir para cima de mim. Então, quem se interessa um dia para lançar, sei lá, a do Caetano, fala, puta, é treta, já eu sabe. vou? Será que eu tenho estofo para aguentar? Tipo, uma Entendi. batalha jurídica e tal? Tem tudo isso. Então, a gente tem pouca memória justamente por conta disso. Os artistas também não facilitam. Porque tudo que vai contra o que eles querem que seja falado, por mais que seja verdade, eles vão vir com poder que você não tem. Por exemplo, o Renato vir para cima de mim é muito desproporcional. Sim. Olha a grana que esse cara tem. Sim, Não, sim, Ele vai vir com um caminhão, assim, ó. Caraca. Puf. A minha sorte, cara, assim, é que eu tô tranquilo, porque eu sei que eu não tô cometendo crime nenhum. Ele vai vir, e se ele vier, vai perder. É isso que eu ia te perguntar. Você não Vai tem... perder. Não tenho medo nenhum. É isso. A palavra é essa. Nenhum. Vocês têm medo? Nenhum. Tem algum, você tem Eu algum... acho até que vai ser legal. Tá eu e ele assim no banco dos réus, sabe? Sabe, vai ser legal pra Puta, caramba, eu vou porque eu querer tirar livro... uma foto, cara. Vou Não, querer agora, tirar uma foto e vou imagina- dar uma surra nele na frente do juiz ou da juíza, porque ele Agora, vai perder feio. agora imagina o... Cara, eu não tô contando mentira. Não, Imagine- não. Eu tô... Então, se eu não. chegar. É lógico que você tem medo de juiz. Não, E juíza não. que tem, Agora, tem hora imagina- que dá alguma não, coisa. Imagina mas, o assim, marketing que vai ser pra você. Não, se ele, eu- se ele... Também. O que, Nossa. o que eu tô achando de você é a sua Coragem. confiança, É, a sua mano. coragem. Não discordando de forma alguma, Sim. entendeu? Não, porque Mas é eu sei que isso. se vier, Pode, Vem, estamos pode aí. vir. pode vir, Renato. Entendeu? Você Pode entendeu? vir. Eu tô achando bacana isso. Não sei, não vou publicar tal negócio, como nós comentamos aqui, porque eu tô com medo. Não vou, não. Você... Não. É, Mas você sabe tá, que- vamos. E aí? Você Caralho. sabe que isso é bacana, assim, que tem inspirado muita gente, sabe? Eu recebo muita mensagem de gente que fala, puta, você me deu coragem para fazer um documentário sobre esse tema e tal. Tenho dado palestra em faculdade, que eu conto também essas coisas, sabe? Que top, Então mano. vem muita gente e fala, porra, que legal essa história, cara. Eu também agora vou ter coragem de fazer sei lá, de um cantor, de uma atriz. Mas tal. espera aí, pelo que a gente conversou aqui no podcast, você é um cara que não começou do dia pra noite. Pelo que você leu, porque você estudou, Tem 4 anos, né? pra você não é assim, uma pessoa que cai ao léu ao falar dos Trapalhões. Não, cara.
Você já tem uma história. Eu só estou observando aqui, pô, tal, que não sei o quê, que eu li, que eu pesquisei. Assim, qualquer coisa que nós perguntamos aqui, você respondeu. E ainda responde ainda com propriedade. E com data ainda. Com data e tal, né? Então, assim, eu concordo, acho muito legal você incentivar, mas também ele tem que ter certeza do que ele está falando. Ah, sim. Né? Ter as fontes primárias. Entendeu? Porque, confiáveis. assim, que eu tô vendo, eu falei, cara, por isso que eu tô só... Vem cá, agora... Mas vai ser um case, assim, vai ser uma coisa que Não. muita gente, porque normalmente esses documentários nacionais, cara, são muito chatos por conta dessa chapa branquice que fazem. Pega o objeto de estudo e endeusa. Eu acho isso triste, porque todo mundo tem as suas falhas. Sim. Eu sempre cito um caso, por exemplo, agora lançou o Let It Be, dos Beatles, na Amazon. Chegou lá o diretor Peter Jackson e falou Peter Jackson? Falou pro Paul, falou assim, tem uma fala aqui sua que você tá xingando aqui, dando uma bronca no cara, você quer que eu tiro? O Paul falou assim, não, esse sou eu. Boa. Se é aqui no Brasil, o que o cara fala? Tira. Se o cara passar uma imagem, você entende? É diferente, os caras têm uma outra cabeça. Aqui, artista não apoia a censura, é uma coisa louca. Né? Esse caso do Roberto Carlos, vários artistas apoiaram a censura do livro. Vários artistas apoiaram. Daí você fala, caramba, o artista que décadas atrás, na época da ditadura, falou que, né? Teve muita gente que apanhou, muita gente que sumiu. Que fez música contra a ditadura. Hoje está apoiando. Por quê? Porque ele pode falar do cara? Pô, então faz o seguinte, conta a sua versão, ou até processa, mas não vai pedir para tirar de circulação. Eu acho o seguinte, por exemplo, se eu fizer a sua biografia, você fala, puta, esse caso não foi bem assim, você feriu minha honra, não sei o quê, processa, mas não pede para tirar de circulação, sabe? Sim. Ou faz uma errata, daí você coloca lá, tal. Agora, pedir para, no caso do Roberto Carlos, os livros foram queimados. Cara, isso é época da Inquisição. Você entende? Alemanha, cara. Igual eu falei pro Renato, eu falei assim, você não gosta desse aqui, faz o seu. Daí o público vai decidir qual que é o verdadeiro, o do Rafael ou do Renato. Mas não precisa processar. Vem cá, agora é chato. Você... Aí sim, o que você falou, termina mal, envelhece mal, que é o que ele está fazendo. Ele está envelhecendo muito mal. Ele não processou o Rafinha Bastos porque o Rafinha fez uma piada dele do TikTok? Caraca. Daí você fala, o cara não pode fazer o humorista tá processando o outro porque o cara fez uma piada dele. Falou, Renato, mas você fez piada você zoou todo mundo. Todo mundo, meu. É contraditório isso, que o TikTok, cara. Eu vou até falar, olhando pra câmera, o TikTok do Renato. Já viu o TikTok do Renato Aragão? Não vi. Depois você vê. Nem vê que não perde seu tempo. Mano, é tipo assim, é estranho, cara. Você é como se fosse uma vergonha alheia, vai, cara. É muito bizarro. Aí, todo mundo zoa, sabe? Até quem é muito fã fala, porra, mano, sou muito fã. Eu sou fã deles. E olha aquele TikTok. Dá vontade de chorar. Dá, velho, é triste. Nossa, é tão ruim assim? Não é ruim, é triste. É porque a mulher dele manda ele fazer aquilo. Ah, é? Foda, mano. Ela faz o seguinte, o que ela quer fazer, cara? Ela tem fome de visibilidade, fome de status. Então ela usa o Renato para conseguir seguidor. Tanto é que ela aparece mais que ele no próprio Instagram dele. Nossa, é uma coisa assim. E aí o que acontece? Ela tem o dela. Então, quando ela publica, ela pega o dele e escreve para ela. Marca ela, né? Não, tipo, ela postou uma foto bebendo água. Ai, meu amor. Daí ela pega o Instagram do Renato. Cara, e o Renato, só que é ela que tá escrevendo. Linda. Ela escreve linda pra ela mesma. Aí ela responde pra ela mesma. Eu te amo. Entendi. É tudo um jogo de cena, cara. Caramba. Aí quando ele publica, ela escreve. Ai, que lindo. Daí ela pega o dele e responde. Fofo, uma coisa assim. Então é... Mano, que coisa feia, né? Que feia, triste. Horrível. Triste. É um final triste mesmo. Ela fala, ela se autodenomina blogueira vintage. É uma coisa... Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta, a questão até do que o Hélio comentou, a questão da coragem, se bater de frente. No dia, lançou o livro, Renato Aragão, pode chegar até você, eu não gostei. Aí você fala assim, não, esse livro aqui tem as pessoas que eu fui entrevistar... E se
essas pessoas que você entrevistado dá pra trás. Não foi isso que eu quis dizer. Não, primeiro que eu tenho autorização de imagem. Aham, Ah, tá. Segundo, eu fui na casa dessas pessoas. certo. Todas as casas. Mas, Eu entrevistei a Angélica. Você acha que eu entrevistei a Angélica na Globo? Eu fui na casa dela. caralho, deve ser Angélica. Quem? Entrevistou a Angélica. Angélica? Fui na casa dela. Caralho. E assim, diante de toda essa repercussão, ninguém chegou e falou, ó, tira. Não, mas Ao assim... contrário, mas- porque assim, o que eu vejo, cara, não tem nada demais. Nada demais. É, essa polêmica, ele criou. Se for ver, é o que eu sempre falo isso. Coisas que ele fez que não é legal, não é legal. Mas não acho assim, tipo, O fim do mundo. grave, ao ponto de falar, cancela o cara, sabe? Uhum, entendi. Pode ser que você faria isso, pode ser que eu faria isso, na posição do cara. Sim, sim. Você não pode julgar o cara. Não dá pra ser. As razões, as motivações que o cara teve para tomar tal atitude. Ele podia chegar, por exemplo, nessa questão do dinheiro, da participação. Falar, ó, eu investia, eu arriscava o meu capital e eles só atuavam. Então é justo que eu ganhe mais. Ele não pode falar isso? É grave? Não. Ele podia ser mais generoso com os outros 3? Podia. Mas ele tem o seu motivo, não tem? É. De falar, ó, era eu que, enquanto o Dedé tava lá com a chacrete, eu tava passando a madrugada escrevendo o roteiro do filme. É. Quando eu tava lá preocupado em pagar o câmera, eles só precisavam decorar o papel. É. Então ele trabalhava muito mais que os outros 3. Entendi. Então ele pode responder isso. Pode. Não pode? Não é crime, né? Não é crime. Falou, pô, então só ele sabe. É E verdade. só os outros 3 sabem. Pediu a demissão lá do Mussum e do Dedé. Pode ser que ele tenha uma razão que a gente até hoje não saiba. Aham. E ele pode expor isso. Por quê? Ou ele pode chegar e falar, esse diretor é louco, imagina. Então, é isso que eu tô falando, porque às vezes Mas pode... ele pode falar isso sem necessariamente processar. Ele Aham. pode fazer o filme dele, ou ele pode chegar no Instagram e fazer isso, por exemplo, ó, nesse trecho aqui, ele responder, ó, aquilo ali que ele falou tá errado. Não, uma forma de se defender, sem necessariamente processar. E aí você faz o seu juízo. Aham. Você vai assistir o filme e assiste o que ele respondeu. E aí você fala, Aí faz sua... eu acho que o Renato tá com a razão. E normal, valeu. Eu não vou cobrar você pra você achar que... Eu acho que isso que é a democracia. Você fala, Aham. não, Isso, beleza. O senso crítico, né? É. Né? Ó, eu não... tem um episódio lá que vai estar na série, que eu acho engraçado. Que é engraçado, cara. Não é... Não é pra destruir a imagem do cara. Aham. Que é o seguinte, na filmagem no Planalto dos Macacos, Aham. que foi em Cotia, aqui em São Paulo, tem lá a cena do... Vocês assistiram esse... Assisti, mas só muito Faz tempo. É uma né? paródia do No Planeta dos Planalto Macacos. dos Macacos. Enfim. E aí teve um problema na equipe e tal, o pessoal teve que se hospedar num motel, Ah. na Raposo Tavares. A cena era em Cotia, tinha um negócio de balonismo lá e tal. E o Renato se apaixonou por uma pessoa da equipe. Aham. Normal? Normal. Normal. Beleza. Até aí normal. Normal. Aí, enfim, essa mulher chega lá, como foi tudo no improviso, né? Falou, a gente precisa dividir aqui quem que vai ficar com quem aqui nos quartos, porque Já até sabe. foi um improviso e tal. É. E aí o diretor, que é o JB Tanco, o senhor, falou, ó, só o JB Tanco que, como é um senhor, vai ficar sozinho. E o motel tem uma cama, certo? Aham. Então, por exemplo, ficou lá, Dedé com Mussum. Aham. Sei lá, o câmera com o eletricista. Aham. Aí tava sorteando. Aí falou, mas vem cá, aí o Renato não foi sorteado? Falou, não, ele vai comigo. Puta. Beleza, normal? Normal. É. Aí um cara da equipe que trabalhava nesse filme, tipo, sabe como você... Era um motel que era, tipo, tinha um jardim assim, então
quarto Quarto de um aqui, assim, um na frente do outro e tal. E o cara resolveu sair à noite assim pra dar uma respirada, né? E ele flagra o Renato e ela fumando maconha. E sabe essas luzes... Ih, caramba! Essas luzes de jardim Sim, que fica no chão, Sim. que são verdes. Aham. Sim. E aquilo não bateu muito bem nele. Ele achou que era vagalume, então ele começou a caçar as lâmpadas, assim. Cara. Não é uma cena engraçada? Você não Porra. falou aqui? Muito engraçado e também outra coisa que explodiu minha cabeça. E aí fumar o maconha. diretor falou assim, quem que nunca fez uma loucura por amor? Não é? Você já não fez? Você já não fez? Já. Então, não é uma coisa normal? Sim. Então, pra que se aborrecer com uma coisa dessa? Isso humaniza o cara. Você entendeu? Isso, é verdade. Humaniza o cara. Então, porra, eu acho que hoje ele tem muito hater. Com o filme, vai fazer mais bem pra imagem dele do que mal. Tenho certeza disso. Verdade. Vai humanizar o cara e vai ser uma coisa que... Então ele tem que enxergar pelo lado bom. Assim, Sim. vai me humanizar. Caraca, que história, meu. Cacete, mano. Então ele fumava um beck. Não sei se fumava. Ou Fumava. Fumou, por causa dela. Ou fumou naquele dia, né? Exato, mas assim, aconteceu isso. Caramba, velho. Uma cena hilária, né? Porra. É que eu contando aqui, eu sou péssimo, mas... Não, mas foi a única pelo vez, contrário. Foi a única vez, cara, que Contrário. quando eu fazia entrevista, eu sempre fico naquela posição. Foi a única vez que eu ri, assim, sabe? Eu saí daquela coisa de entrevista, eu falei, caramba, que coisa engraçada, sabe? Tipo, Não, mas é muito louco, velho. e humana, né? Porque, humano. quem que nunca fez uma loucura assim Porque- de sei lá, O Renato, na por minha, amor, pra Sim, você sim, conquistar sim. uma pessoa? Entendi. ó, na minha, cara fez. na minha cabeça, Renato Aragão, ele tem, na minha cabeça, tem duas divisões. Tem aquele o Renato, o malandrão, o molecão, não sei o que lá. Depois tem o Renato Senhor, que é da Unicef, né? Que ele era... Sim, do Criança Esperança, do que embaixador eu da espe- Unicef. Embaixador da Unicef. Aí tem aquele Renato sério que ajuda todo mundo, quase um santo na Terra. Aí que beijou a mão lá do Jesus Cristo, lá do Cristo Do Redentor. Cristo Redentor aqui. Tu sabe tudo isso? Tem essa divisão. Agora, tipo assim, você falando isso aí, já pra mim já traz ele mais pra próximo, entendeu? Tipo assim, pô, quem não fez? Quem não, sabe? Que foda, mano, é da hora. Mano, e eu tô vendo, velho, vai, o pessoal A vai... história, cara. Pô, vai ser muito foda, meu. Vai ser muito foda. Eu Agora, acho que esse é o barato, né? Porque você foge desse senso comum. Sim, Porque se eu for sim. fazer um documentário contando tudo que você já sabe, Não, vai vai ter ter fazer um graça nenhuma. documentário. Vai ter graça nenhuma. você vai querer assistir? Não. Fala, pô, eu já sei. já sei. Não me trouxe nada. Você sai do cinema aborrecido. É verdade. Quantas vezes eu vejo um filme e falo, meu, que ódio. Eu perdi 2 horas da minha vida vendo essa merda. É Sabe? verdade. Porque não te trouxe nada. É. E aí o barato é isso, você mostrar coisas que ninguém falou, e de certa Inusitadas, forma, coisas novas, e né? de certa forma é o quê? Coisas que te acrescentam e você passa a ter uma outra visão desse artista, é o que você acabou ele de falou. falar. Mas cara, porque tipo assim, na minha cabeça eu só tinha duas formas, dividido. Renato Aragão, aquele comediante, não sei o que lá, e ele um cara do bem, não tô falando que ele não seja. Não que isso não seja, né? Mas tipo assim, pra mim, ele depois de velho... É não, diferente. agora tem 3, na verdade. Diferente. Agora tem 3. Pensando bem, tem o TikTok. Faz o TikTok que é... que tem ele novo, lá, brincalhão, tudo, tá aquele negócio de amizade, tudo e tal, aquela coisa bonita. Tem ele serião, lá no Unicef, ajudando as crianças, chorando, contando a história do Céu Tem Pão. E agora tem no TikTok. É E porque essa ele história no Céu Tem Pão? Ele separa bem, né? É o Didi, que é o personagem dele, que é completamente diferente dele, e o Renato Aragão, que é outro cara. Né? Eu acho que ele tinha que ser mais Didi do que Renato Aragão. Eu lembro também que teve uma coisa que aconteceu. Ai, mano, não vou lembrar mais ou menos. Sei que alguém chamou ele de Didi, ele não gostou, foi alguma coisa assim? Então, ele não gostava de ser chamado? Ele não gosta, né? Ele não Por gosta? conta disso, dessa separação, né? Ah, tá. Quando ele tá como Didi, ele é Didi. Ele é um cara que, tipo, na câmera ele é Didi. Mas quando desliga ele é o Renato Aragão. É o cara sério, de negócios e tal. Então ele não quer esse vínculo, né? A gente entrevistou a camarada dele e eu perguntei. Falei, ele gosta? Ele falou, não gosta. Caraca. Caraca, muda assim a personalidade de... Completamente.
Completamente. Assim, da família dele, próximo, ou deles, né, dos 4, você conseguiu próximo, assim, da família, muito próximo, assim, tipo... Pro meu primeiro livro eu entrevistei. Eu fiz o meu primeiro livro é de 2016. Certo. Eu fiz um livro só sobre o cinema dos Trapalhões, chamado Cinema dos Trapalhões por quem fez e por quem viu. E o Renato, ele empregou muito parente. Então eu entrevistei parentes dele, porque trabalharam no escritório, trabalharam nos filmes e tal. Aliás, foi graças a uma parente dele que eu consegui entrevistar o Renato. Porque eu estava indo pelo caminho oficial, que é a esposa do Renato, e ela não dava brecha. Não dava chance de eu entrevistar o Renato. Acho que nem levava o pedido para ele, certeza. E aí um dia, eu também já estava, nesse livro já estava há um tempão também, não sei se uns 6 anos entrevistando o pessoal. Caramba, mano. Ainda foi, eu vi o filme, eu congelava a imagem, anotava o nome dos caras nos créditos, né, e ia atrás pelo Facebook para entrevistar. E aí eu comecei a entrevistar parentes do Renato e tal. E um dia uma sobrinha dele, nunca esqueço, foi num domingo, falou assim: você já conseguiu entrevistar o tio Renato? Eu falei: meu, só falta ele para eu fechar o livro. Ela falou: ó, vai ter um churrasco na casa dele, tô indo lá agora. Eu vou puxar ele de canto e vou falar de você para ele. Eu falei: porra, te agradeço. Não deu outra, cara. Daí à noite ela me escreve. Falei com ele. Ele pediu para você ligar nesse número às 11 horas. Caralho. E ele é pontual. Falei: beleza, eu também sou. E aí na segunda eu ligo para ele. E é ele que atende. Falei: porra, vem pra cá. Nossa. Você é doido, eu tinha congelado. Pode vir. Fala: vem quinta-feira, 3 horas. Quinta-feira, 2h30 eu chego. Ele falou: 3 horas. Aí eu esperei mais meia hora lá. Chego lá na casa dele. Me recebe assim, cara, super bem. Foi um dos momentos mais incríveis assim na minha vida. Imagina, Legal. mano. Imagina, Uma puta entrevista que ele deu. E aí eu falei: ó, Renato, eu acho um tema infinito, os Trapalhões. Eu pretendo fazer mais coisa a respeito. Falei: ó, portas abertas. Quando você quiser, caralho, pode vir. Mas nunca mais. Mas por outros motivos, assim. Porque já no livro já tinha informações não muito abonadoras a respeito dele. E aí na sequência, não sei se foi 1 ou 2 anos depois, ele lançou a biografia dele. E a Folha de São Paulo me convidou para fazer a resenha. Eu li aquele livro, falei: meu... E aí? Vou ter que ser sincero. Que mentira, cara. Sabe? Tipo, caramba, meu. é aquilo que eu tava falando. Aí você fez a resenha. Você vê o filme... Sim. Eu li aquilo lá e falei: meu, caramba, o cara não contou nada. Nada. Daí eu escrevi. Falei: ó, é uma biografia fajuta. Você colocou isso? Resumindo isso, assim. Puta, que tem que ter Falou: ó, ele não falou da briga. Na briga de 83 ele colocou uma linha, tipo, divergência administrativa. Resumiu. O cara não se aprofundou, não falou de quase nada, sabe? Porque eu sei separar, tipo, nada disso vai deixar, vai me fazer que eu não goste mais dos Trapalhões. Tem uma pergunta que eu ia fazer depois. Sabe? Eu entendo o lado do cara, mas ele tem que entender o meu. Tipo, como jornalista tal, saber separar. Eu não posso chegar e enganar a pessoa e falar: compra porque é um livro legal. Não é um livro legal. E aí escrevi isso. Aí piorou de vez, assim, a relação. Na Folha, foi isso? Caralho. Esse então, que eu tô falando, cara. Eu ia te fazer uma pergunta a respeito. Os Trapalhões foram não só o seu herói, o mais de... Mano, acho que da nossa vivência, tudo, quem pegou essa época, essa geração inteira. Mudou alguma coisa pra você, conhecendo eles mais a fundo? Mudou alguma coisa? Alguma coisa assim, putz, deu uma balançadinha? Então, nada, assim. Eu não crio essa expectativa, esse endeusamento, sabe? Eu acho que, assim, todo mundo é humano, sabe? Por exemplo, eu gosto muito de futebol. Você é corintiano, eu né? tava lá, imagina. Eu tava lá na final de 94, São Paulo e Vélez, na Libertadores, que o Palhinha erra o pênalti, sabe? Tem gente que crucifica o cara, odeia o cara por causa do pênalti. Eu
falo, puta, o cara chutou e errou, cara. Sabe? Simples. É normal. Uhum. Você não vai odiar o cara. Tem gente que tem essa capacidade, sabe? Tem. O Toninho Cerezo entregou uma bola pra Itália, porra, meu, mas ele tentou uma jogada ali, não deu certo, mas assim, você acha que o cara quis fazer aquilo? Paulo Rossi. Sabe? Então, Se você gosta de futebol, também eu gosto. O Barbosa em 50. Sim. Os caras chegam lá e detonam o Barbosa. Aqui no Maracanã, você tá dizendo, do né? Maracanaço. Isso, Maracanaço. Né? Isso mesmo. Por que Tudo Maracanã? Tem diferença, Maracanã? Não, porque assim, ele pode até me corrigir, porque o Brasil inteiro parou. Era favorito o Brasil contra o Uruguai. É. O Brasil jogava até pelo empate. Era um outro regulamento. Uhum. E aí o Didia faz um gol que, se você olhar mesmo, talvez hoje seria defensável o gol que ele... Então muita gente fala que o Barbosa, que era negro, falhou. Isso. Então fica essa questão, tanto é que depois fala, não dá certo com o goleiro negro. Aqui. Depois acho que só o Dida. Depois Foi só o Dida. representa, Eu porque acho que falavam mesmo. isso. É isso mesmo. Sério? É isso. Você viu que injúria, né? E ele virou tipo um inimigo nacional, o Barbosa. Injúria. Tanto é que ele fala deram a trave do Maracanã pra ele fez um churrasco com a trave. Nossa, coisa... Tipo, pra falar, eu quero eliminar essa lembrança da minha vida, porque o cara foi muito injustiçado. É que você, assim, você não... Não é que você... Não, eu não manjo. Assim, não... Aqui é o seguinte, ele manja de videogame, manda de... Tem que fazer outras analogias. Né? Assim, ele te mescla um pouco tudo, mas isso aí. Mas é muito... Como você falou, né? É um pênalti, né, cara? Não pode julgar uma carreira do jogador inteiro. Exato. Não é? Assim, lógico, a pessoa não estava bem, não se concentrou, não pegou a posição, tudo, mas acontece, pô. O cara é ser humano. Você não falha, todo entendeu? mundo falha. Mas no trabalho você não aí, faz coisa errada, não é? faz. Mas é assim, eu vou colocar um jogo, tá? Eu vou colocar um jogo de videogame. Eu ouvi isso aí, eu não lembro de onde, não sei que filme, só sei que isso ficou marcado. O ser humano é assim, né? É que nem o jogo do Tetris, tá ligado, né? Tetris. Sei. No Tetris, o que acontece? Quando você vai montando, se você monta certinho, se você faz a coisa certa, desaparece os blocos, né? Se você erra, vai acumulando. Então, tipo assim, os seus acertos some. E o que fica em destaque é os erros, que nem aconteceu. Na verdade, eu acho que é o seguinte, o ser humano ele é cruel. Ele é. Cruel. Por exemplo, eles vão ver esse podcast aqui e tem gente que vai assistir pra tentar achar alguma coisa Eu também ou acho. destruir a você ou a mim, sabe? Eu também acho. É isso. Também acho. Ó, eu vou até te contar um negócio que Tem aconteceu. gente que tem gente que, sei lá, te segue no lugar só pra ter o prazer de te odiar. Vou te contar um negócio. Veio eu chamo ele de baianinho porque ele me autorizou a chamar de baianinho. Ele falou, eu sou baianinho mesmo, porque hoje em dia não pode nem falar baianinho. Não pode falar nada, né? Veio um rapaz aqui, um baianinho. Ele é comediante e cristão, né? Ele é pastor também. Aí, antes da conversa, ele tava falando assim que lá no Jequié, lá na Bahia, ele comia as velhas. Ele tinha 16 anos, comia as velhas de 50, 60, 70 anos. E pra ganhar roupa, né? Aí eu fiz um corte que ele tava falando assim, na Bahia eu comi uma velha. Eu falei, quanto? De 50? Mano, eu falei, quanto? De 50? E postei isso aí. Deu mais de 1,5 milhão esse corte. Porque você falou que velha de 50. Nossa, mano, mas detonaram, mas tipo, sabe? Aí pegaram assim, como assim, velha de 5? Aí começaram a me xingar. E você de cabelo branco, de barba branca, faltando... Mano... É bem por aí. Então, e nós conversando aqui, falando assim, tem gente que vai ver esse podcast, vai ver você falando do Zacarias, não sei quem lá, vamos meter. Sim, tem gente que me xinga no YouTube, faz meme me xingando, Sério? me agredindo. Caramba. Eu, na verdade, me divirto com isso. Assim, mas tem que se divertir, cara. É bom, cara. Isso é bom. Uma vez a minha filha, pai, não sei o que. Eu falei, Relaxa. É bom isso. É bom Relaxa demais. que é bom, porque é um sinal de sucesso. Sua filha tem quantos anos? Tem 14. 14, hein? Então Mas foi um pouco... mas assim... Sim, entendi. Porque é outro meio, ela tem uma outra vida, tem uma outra cabeça, está começando a vida. A minha mãe é a mesma coisa. Eu falei, relaxa, isso aí faz parte do jogo. Cara, eu fui já hackeado, excluíram minha conta no YouTube, meu Instagram foi hackeado. Cara, já aconteceu várias coisas assim, desse tempo do documentário para hoje, muito estranhas assim. Caramba! Na minha vida. Hoje mesmo, um dos meus e-mails foi hackeado. Tá pega. Então,
Cara, se eu contar assim, perdi uma namorada por conta disso, fizeram umas montagens lá, tipo, simulando minha conversa com outras pessoas que não existiu. Essa que você mandou mensagem aí. Agora você falando isso aí, dá pra entender mais ou menos por que eu mandei mensagem pra ela. A gente tá agora voltando a conversar depois de quase 2 anos, assim, mas... gente que joga pesado, joga sujo. E você tá preparado pra esses caras aí? Que venha. Tô. Esses caras são corajosos. Super transparente mesmo. São corajosos, Atrás. assim, tipo, à distância. Anonimato. Mas você não vê hater pessoalmente. Não vê. É verdade. Entendeu? Isso é verdade, Quando não for vê. bater a cara, você não vê, não. Você não vê esses caras. Caralho, mano. Então é muito fácil você pegar e querer foder o cara na sua vida pessoal e profissional e tal. O Instagram consegui recuperar. O YouTube, agora eu entrei com o processo um pouco mais difícil, o YouTube é mês. Pra recuperar o que eu... Tinha coisa da faculdade, cara, ali. Caramba. Trabalho de faculdade, que eu fiz com o Zé do Caixão, fiz puta coisa pra caramba. Nem me fala, Caraca, nem fala. Nem fazer do Caixão. Então, eu assim, já fiz tem um valor afetivo ali. Nossa, né, que muito, cara. Você não consegue mensurar aqui. Eu fiz Zé um do workshop, Caixão, Hoje eu fui abrir meu e-mail, tá lá, ó. Movimentação suspeita lá, trancou, eu não consigo mais abrir aquela porcaria lá. Porra, que bosta. De novo, mas assim, Caraca. eu entendo que faz parte. Eu não tô acusando ninguém. Sim. Sabe? Não tô acusando ninguém, mas é muita coincidência. Tipo, de 2 anos pra cá. Você tá com um alvo nas costas, praticamente, se você for ver. Você tá com um alvo nas costas. Sim. Você tá com um alvo nas costas. Porque, assim, mexer com uma coisa que. Vamos dizer que é nossa cultura, é nossa, os Trapalhões é nosso. Então, porra, todo mundo passou por isso. E quem não passou, conhece. Entendeu? Então, tipo, não tô falando mexer da forma pejorativa. Tipo assim, você querer colocar a verdade Falar de em cima coisas, disso... E esses canais, por exemplo, Caralho. esses caras que fazem meme, por exemplo, eu tô bloqueado por eles. Só que o pessoal que me acompanha não tá. Então eles mandam pra mim, ó, o que eles fizeram pra você aqui. E eu publico, eu acho legal. Também você tem que fazer, cara, porque pra mostrar que não... Não, já me compararam já com Satanás, já fizeram um monte de coisa. Teve um período aí que, cara, bateu um desânimo, né? Eu falei, puta, eu não vou fazer mais o documentário. Daí um maluco lá escreveu assim, Deus proíbe o retardado do Rafael de fazer o documentário. Cara, eu comecei a dar risada. Falei, cara, é divertido, né? É claro que é, É uma peça de comédia. Mano, isso... Porque o cara, olha o que ele faz, né? Ele Tá coloca Deus... É. Como se não tivesse a guerra na Ucrânia, se Sim, não tivesse a sim, pandemia, sim. se não tivesse... E Tá isso... preocupado com o documentário. E isso, isso mostra que você tá no caminho certo, cara. Isso mostra que você tá no caminho certo. Eu acho, então, isso divertido. Promove o filme, ajuda na divulgação, essas coisas todas. Porra, eu enxergo sempre o lado positivo. É claro, disso. mano. Vai ter um marketing ferrado quando esse livro sair, o pessoal meteu o pau, velho. Caraca. Que top, velho. Que top. É isso. Você é formado em quê? Eu sou radialista. Eu fiz rádio e TV na Metodista. Depois eu fiz Teorias e Práticas da Comunicação na Casper Libero. Que eu falei de um outro tema. Eu falei sobre o sexo explícito na Boca do Lixo. A Boca do Lixo, São Paulo, teve a porno chanchada. Sim, teve, Também nessa época dos anos 80 ali. E aí, quando a ditadura afrouxou, começaram a fazer filmes de sexo explícito para o cinema. Então é filme em 35mm. Eu lembro. Exibia, tipo, no Cine Marabá. Nossa, Cine Marabá, de 1979, eu acho que foi a inauguração. É Ipiranga, né, Marabá? Na Avenida Ipiranga. Tinha também, ali eles chamam de, como que é? Cinelândia Paulistana, uma coisa assim. Que era o Centrão com vários cinemas, isso, né? Na Ipiranga. O Cine Marrocos. Marrocos. O próprio Cine Ipiranga, Caraca. que era praticamente na frente do Cine Marabá. Próximo mesmo. Então, a pornochanchada foi um fenômeno cultural. Eu também sempre me interessei por essa história da Boca do Lixo, ali hoje onde é a Cracolândia, né? Ali a Rua do Triunfo e tal, que foi também uma meca do cinema paulista. E aí pouca gente sabe que tem esse período que é muito curto do sexo explícito no cinema. Então era a mesma coisa que os caras faziam de filme em 35mm, só que sexo explícito.
E aí foi uma fase que durou muito pouco também, por conta da epidemia da AIDS. Começou muita gente a morrer de atores, né, de AIDS e tal. E eu contei essa história, assim, foi um... Mano. Mas o meu sonho, cara, é ser professor universitário. Eu ainda Sério? não consegui realizar, Você eu tá quero brincando. fazer... Com todo esse conteúdo que você tem, Porque eu não consegui ainda fazer um mestrado, cara. Ah, tá. Minha vida, ela nos últimos anos, assim, tem sido... tipo igual do Cara, Dedé, sabe? Assim, Altos e baixos. então o dia que eu consegui me estabilizar tal, eu comecei a fazer, na época da pandemia, mestrado na Universidade de Londrina, consegui a vaga como aluno especial, mas depois que acabou a pandemia, falou, você tem que ir para lá. Puta, daí daqui para lá era puxado, assim, e tem uma filha tal, então eu quero fazer aqui em São Paulo, e quero fazer sobre os Trapalhões, o meu mestrado. Porra, que foda, velho. Caralho. material você tem. Eu Porra, quero pra fazer cacete. sobre... a minha ideia é fazer sobre os Saltimbancos Trapalhões. Nisso que eu te Legal. falei que também tem isso, né? Eu falo muito do Paulo César Araújo, que é o cara que fez a biografia do Roberto Carlos. Ele lançou um livro chamado Eu Não Sou Cachorro, Não. O que esse cara fez? A visão que ele teve foi brilhante, assim. Inclusive, na época que eu trabalhava no Sesc, eu me inspirei nesse livro para fazer o tema da virada cultural no Sesc. Que era... todo mundo fala assim, o Chico Buarque, o Caetano, que fez músicas para combater a ditadura. É isso que a imprensa fala. Mas ele falou, não, cara, teve o Odair José, Pare de Tomar a Pílula, é uma puta música contra a ditadura. Porque a ditadura queria fazer o quê? Qual que é o nome da vasectomia, né? Vasectomia. Pra quem morava em favela não ter filho. Quando você fala pare de tomar a pílula, você tá dando uma porrada nesses caras da ditadura. Né? Entre outros, né? Ele fez música pra prostituta, fez música... Valdir Soriano. Esses caras todos também fizeram músicas... Nossa, caraca. Politizadas. Então ele conta no livro, falou assim, não foi só Chico Buarque, Gilberto Gil e Caetano. Esses caras também fizeram. Sim, eles escolheram só 3 para representar ali. Tem muita gente aí, então né? ele pegou e deu uma visão incrível. Cadê meu livro? A mesma coisa que eu estou fazendo, que eu quero fazer dos Trapalhões, é isso. Porque falar cinema político é Glauber Rocha, Paulo César Saraceni. Cara, os Trapalhões fizeram um cinema político também. É que a gente, quando é criança, você não percebe. Não percebe, assim, Saltimbancos é o que eu falei, da relação do patrão com o empregado. Os Vagabundos Trapalhões tratam das crianças em situação de rua. Então, o Vagabundo ele tem uma ligação também com o filme do Chaplin, o Bongo, o personagem. Isso. Sim. E como que... aqui, uma pausa aqui no nosso podcast, né? Todo mundo que senta aqui no nosso banco é nosso amigo. E a Japa Bolos veio te presentear hoje com um bolinho para você, né? Para você, Japa Bolos? Obrigado. Eu vou dar uma informação, então. Eu faço aniversário no sábado agora. Parabéns, cara. Mas já sabia disso, mentira. Vocês já programaram? Parabéns. Muita saúde. Legal, cara. Saúde para você, saúde para sua filha, saúde para sua família em geral. E aí, você vai voltar para casa, não sei se você vai comer levar agora. Esse bolo. Tá? Não, é seu. E aí, deguste aí com bastante carinho da Japa Bolos, é feito para você. Legal. Tá? Sempre nós, não sei se você... É do quê? Sabe? Ixi, aí eu não sei não. Eu falo depois para você. Tá? Espero que você goste aí, curta aí o bolinho aí com a sua filha e com seus familiares. Obrigado, tá Japa bom? Bolos. Imagina. Tá bom? É aquela japa que tava por aqui. É que ela foi pegar o filho. foi pegar o filho. Legal. Daqui a pouco ela tá aí. Sim. Então, eu só queria fazer uma adenda aqui do Cine Marabá. Por que eu sei que foi de Porque você assistia lá. Certeza que ele... Sabe por que fazia sucesso? Só um parênteses. A hora do almoço era a sessão que tinha mais público. Porque o pessoal, por exemplo, naquela época, hoje não tem mais, né? Que era office boy. Então o pessoal não almoçava para ir assistir as pornochanchadas, esses filmes todos. E ficava aberto durante, assim, uma pergunta... Era normal. Por conta disso. Era normal. Por conta disso. Então, por exemplo, noite, você, sei lá, se você fosse um office boy ou patrão, tinha lá o horário de almoço. Tem. Então o que o cara fazia? Ele ia, no lugar de ele, pegar 1 hora e comer, ele ia no cinema para ver
Nicole Puzzi, Zilda Maio, Vanessa Alves, essas grandes atrizes daquela época. Então, a sessão que mais enchia era essa do almoço. Caraca, falta isso. O cara que, sei lá, trabalhava no escritório ali, a hora do almoço, o cara descia pra assistir uma pornô chanchada, entendeu? Que antigamente não tinha essa facilidade que a gente tem de ver pornografia a qualquer minuto. Qualquer minuto, qualquer hora. E as revistas também masculinas, elas não podiam mostrar. Era aquele truque da camiseta molhada. Lembra? Lembro, sem dúvida. Ou era um seio, ou era outro. Era uma coisa mais sutil. sugestiva. Então, era uma válvula de escape, era um alívio para todo mundo ver uma deusa do cinema contracenando e tal. E aí depois os caras extrapolaram, né? Com a abertura da ditadura começou, de fato, o sexo explícito. Então era cena pesadíssima mesmo. E eu nessa monografia na Casper eu conto essa história do cinema do sexo explícito. Eu quero transformar isso em livro ainda. Legal. Não tem um livro que fala sobre isso, né? Que fala que é o período mais maldito da história do cinema. Que ficou pouco tempo. E pra você ter uma ideia, essas atrizes todas, a gente estava falando dessa questão que não via, né? Teve uma atriz em especial que ela ficou tão famosa, para mim ela foi a maior expoente do cinema de sexo explícito. Ela chegou a ter um teatro com o nome dela. Esse teatro lotava. E uma das razões de lotar não era só para você ver ao vivo eles transarem, porque no final ela escolhia um da plateia para transar com ela. Caraca. Então tinha muita gente que ia para querer ser o escolhido e era muito louco, assim. Que doideira. Que doideira. O Cine Marabá, no Bexiga, inclusive, esse teatro. No Cine Marabá, eu acho que eu lembro alguma coisa assim, você conta alguma coisa das Panteras, tinha alguma coisa assim. Tinha até um... Ah, não, tô confundindo. Eu tô confundindo com o do... Ai, cara, aquele cara que matou a Daniela... Quem? Daniela Pérez. Ele fazia parte de um... Guilherme de Paula, né? De Pádua. Ele era de um grupo das Panteras, que ele fazia meio coisa assim, alguma coisa assim. Então, esse do Cine Marabá, eu sempre... O Hélio sabe, fica enchendo o saco dele, eu sempre gostei de cinema. Ele sempre gostei de cinema. Tem o Tarantino no braço... Sempre gostei. E o Cine Marabá é uma coisa que sempre me chamou a atenção, porque eu lembro de eu era moleque. Eu nasci em 79. Esse cinema, se não me engano, foi inaugurado em 79. E eu vi um recorte, uma fila gigante assim de gente vestida com um chapéuzinho, sabe, de terno, todo bolsinho assim. E eu falei, mano, o que é isso? Tipo assim, era o pessoal se vestia daquele jeito pra assistir, que era um... Era um evento, cara. Era um evento. Então todo mundo falou, nossa, daí eu vi Marabá, isso ficou na minha cabeça, fiquei pesquisando. E quando reinaugurou o Marabá, eu fui. Eu também. Você foi também? Eu fui no primeiro dia. Mas é outra coisa, né? Não, agora é outra coisa. Porque era uma sala, eles transformaram em 4, né? Foi, e é umas salinhas pequenininhas. Mas mesmo assim, quando você entra, você sente aquela atmosfera. É, né? Chique o bagulho, tem um lustre gigante. Mano, é chique. Aí já te manda, velho, pro passado, velho. Lindo o bagulho. São Paulo antiga, né, meu? O último filme que eu assisti lá foi do Dan Brown, foi o Inferno, acho. Acho que foi o último filme que eu assisti lá. Muitos viraram igrejas evangélicas, outras coisas. O Cine Ipiranga ainda tem lá. Tipo, tá desativado, mas você entra, você vê ainda aquele espaço e faz essa viagem assim, de imaginar. Cara, muito bom, legal, cara. Né? Teve um projeto de recuperar tudo, mas infelizmente não foi pra frente. E eu lembro que quando eu vi que ia reinaugurar o Cine Marabá, eu falei, mano, eu preciso ir, porque desde pequeno eu vi aquela foto e eu fiquei encantado. Foi uma comparação meio chula, mas igual aquela foto, eu não sei se foi da minha cabeça, eu sei que eu vi isso até hoje, eu não achei mais. Eu não sei, eu acho que você vai lembrar que você é da mesma época que eu. Tinha na casa da minha avó, eu acho que tinha. Ou pode ser uma lembrança implantada, não sei. De um dinossauro atravessando uma rua, uma avenida cheia de carro caindo. Você já viu esse retrato? Não. Nunca viu esse retrato? Não. Mano, eu já procurei. E eu procurando esse retrato, e tem muita gente também que procura esse retrato e nunca ninguém viu.
é muito Será que bizarro. você não tava lá com o Renato Aragão lá? Tô achando, hein, cara? Não, mas é verdade. Mano, é sério. Só ele viu essa foto, ninguém Não, sabe. não. Você já viu? Eu não vi. Eu não vi. Não, ninguém tem conhece. uma galera que também tá procurando essa foto. É, Você acha que foi tava todo com mundo ele. junto? Tava tudo com ele. Mas é, cara. Não vi. E o legal que fazendo essa analogia, porque do Cine Marabá foi a mesma coisa, porque eu vi essa foto. Um dinossauro andando em São Paulo. Não, já não foi. Eu vi essa foto do Cine Marabá, com aquele monte de gente assim, eu perguntei, que isso é o cinema? Eu falei, mas cinema assim? Por que todo mundo vai assim? Isso ficou na minha cabeça. Aí mais pra frente fui pesquisando mais, quando mais interesse em cinema. Foi até onde eu consegui chegar até o Cinema Marabá. Mas esse dinossauro existe, velho, tenho certeza. Acho que ele viu um dinossauro andando lá no centro de São Paulo. Tava no quadro da minha avó, assim, um dinossauro. Vou procurar. Já tô procurando faz tempo, não acho. Não vai ser agora que eu vou achar essa Ele porra. falou isso pra avó dele internou ele. Falou, vó, eu vi um dinossauro andando no centro de São Paulo. Aí ela falou, para de tomar meu remédio, menino. Cara, velho. Tá... Meu, você vai ter que voltar, cara. Não, é muito Não, com os 2 livros, né? Não, Eu com quero certeza. que vocês vão lá no lançamento, hein? Ô, por favor, mano. Por favor. Meu, você é um cara... Meu, eu fiquei... Não, eu fiquei... Eu fiquei só quieto aqui escutando ele. Falei, caraca. Quando vai ser o lançamento? Do livro? É. Então a gente ainda não fechou é. a data, Não, né? e aonde vai ser? Esse aqui em São Então, Paulo mesmo? esse A Noite Americana vai ser em Curitiba, Certo. por conta da... que é onde É o o- Vitor mora. E a biografia vai ser em São Paulo e também no Rio. Não, eu E São Paulo nós o vamos filme a falar. gente vai lançar... A gente quer lançar Em sala especial. em várias praças, assim, né? Porra, É, legal. Vai ter em São Paulo, com certeza, Rio, Minas, por conta do Zacarias. A gente quer lançar também em Fortaleza. Tipo, a pré-estreia, Legal. fazendo as 4 cidades onde eles viveram, nasceram, né? O Mussum, por exemplo, está enterrado em São Paulo. Né? Aonde? Tá no cemitério de Congonhas. Você tava Você esses fala- dias... é. Você tava esses dias Eu no... fui lá visitar o Zacarias. Zacarias, né? Fui para Sete Lagoas. Por que Congonhas? Aí você fala, putz, o Mussum é carioca, né? É isso que eu te perguntei, ele é carioca. É. Tem uma ligação muito forte com o Rio de Janeiro, mas por duas razões. Primeiro que ele gostava muito de São Paulo e até ele preferia até morar em São Paulo do que no Rio. Sério? Mas a questão toda é que os originais do samba, aquele como que chama? Primeira formação? Do cemitério, Jazigo. é dos Jazigo, né? originais do samba. Então o pessoal tá lá. Então Ah, eles ele- compraram lá e ele tá enterrado junto com o pessoal do Ah, entendi. Ai, que legal, Cemitério de cara. Congonhas, Com em São Paulo. Com grupo. o grupo? Eles Que compraram. foda, velho. Eles compraram lá Sabia e não. combinaram de quando morrer. E olha Sem que da enterrar, hora, mano. Caramba. É fácil de visitar? É fácil de visitar? Eu fui lá esses dias. E o Mussum tinha esse amor por São Paulo Tinha, mesmo? ele chegou a morar em São Paulo, né? Caramba. Chegou inclusive perto de casa, assim, lá onde era a Café Solúvel, a fábrica da Café Solúvel, ali perto do aeroporto e tal, de Congonhas. Caramba, mano, que Lá, lá. foda. Dedé chegou a morar em São Paulo. Dedé já morou em tudo quanto é lugar. Né? Dedé deve ter. No ABC, já morou em São Paulo. Ele já morou no ABC? Já morou no ABC. Foi Mauá não, né? Foi, te fudeu. foi São Bernardo. Só vai- próximo. Tá próximo. Caralho, que top, mano. Top demais. E o Zacarias eu fui agora recentemente lá Eu vi. em Sete Lagoas, porque tem agora, a prefeitura fez lá uma espécie de memorial a respeito dele. Então tem algumas perucas, tem roupa dele lá. Olha que legal, É cara. bem modesto assim, mas Mas sim, vale a mas visita. é marcou, peça né, dele. É uma emoção, né? Pra quem gosta de história Você assim, é doido, mano. você viaja, quando você vê aquela roupa, as perucas, você fala, puta, o cara vestiu isso e tal, né? É emocionante. E aí eu fui lá ver o túmulo dele também. Cara, que foda. Conhecer a né? cidade. Então, você entra na cidade assim, você começa a viajar. Fala, pô, o cara E isso viveu é, aqui. e isso é e gostoso tal, demais, né, cara? É muito isso é muito legal, foda, né? velho. E aí você fica fazendo essa viagem assim, puta, como que era há 30, 40, 50 anos atrás aquilo, né? Onde que ele andava, né? Muito foda. É Caramba. da muito hora. legal. Se quem gosta de história, eu Eu- recomendo. Eu quero ainda ir pra Sobral, Sobral. pra ver a terra do Renato. Eu pretendo lançar o filme lá no Cine Renato Aragão, que é de Sobral. Você vai fazer. Mas sabe por que vai dar? Porque ele não inaugurou o cinema, então o pessoal odeia tá. ele lá. Ah, tá. Então beleza. Ele então... não vai proibir. É isso, é isso Ele que eu ia conseguiu isso, cara. Acredita? Os caras fizeram uma puta homenagem pra ele, ele não foi lá. falar. Que Você tá brincando? foda. É incrível, né?
Ah, então você lançando lá, o bicho vai ficar, ó. Vai ser legal. Eita, pê. Quero fazer lá uma exibição. Aí ele vai falar assim, que cara abusado. Não, mas eu acho simbólico, sabe? Não, mas é, cara, mas é. Igual, em Minas. Sim, mas no Rio, isso é legal. São Paulo e na terra Que dele. show, cara. Muito foda. Que show. Meu, tem que voltar mais Vai aqui, ter que cara. voltar É mais, pouco vai ter que pra- voltar. Ah, Vai voltar com livro. agora sem enrolação, né? Não, Agora com livro aqui. agora com livro. Mas agora em novembro tem a com... Eu acho que vai dar certo lançar Em os novembro. dois já em novembro. O A Noite Americana é certeza, só falta a data. E fica à vontade, se quiser colocar. Divulgar também. Data, qualquer fica à vontade. Não, é que a gente ainda não sabe a Tá, data, a gente tá. está fechando, mas certeza, A Noite Americana vai ser agora em novembro e provavelmente o outro também vai ser Eu vou querer meu livro autografado. em hein? novembro. Sim. Vai ser, cara, os dois estão tão lindos assim, sabe? Eu imagino, Eu cara. recebi, para a biografia, eu recebi o acervo da família do Tanco, que foi o grande diretor dos Trapalhões. Então, muita foto rara, muita coisa vai estar no livro. Porra. No final dessa entrevista, desse livro, tem uma entrevista exclusiva, inédita e histórica com Boni, que foi o grande diretor da TV Globo, TV Globo, é o cara que inventou a televisão, falando só sobre os Trapalhões. E essa entrevista vai Tá lá na- render. Vai render porque ele contou muita coisa que eu desconhecia, um monte de fã também desconhece, assim, do Tá Mussum, pega, velho. do, Tô curiosão agora. do Zacarias, de Caramba. todo mundo, assim. Ele foi super generoso e fica como um bônus no final do livro, assim, essa... Legal. E ele falou Esse tudo, livro. assim, tudo, não vou dizer, mas É, algumas não coisas. tudo, né? Porque foi uma coisa meio... Tem gente que conta, né? Você fala, o cara... Tem gente que tem um pouco mais... Mas mesmo assim, ele contou coisas que eu tenho certeza que é exclusivo pro livro, assim. Eu não vi em Legal, nenhum lugar. legal. Nenhum Caramba, lugar. foda. É uma entrevista que deu quase 20 páginas, assim, de... Caramba. Eu toda hora, puta, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E ele, sabe? Só. Foi falando, mas meio aquele assim, mas falou cara, que assim, incrível. E tem uma parte, são eles quatro falando, então tem uma parte que é de capítulos, então a briga, todo mundo fala, não sei o que, todo mundo fala. Tem uma parte que é só o Renato, uma parte só o Dedé, uma parte só o Zacarias, uma parte só o Mussum. E tem uma outra parte que, tipo, outras pessoas falando deles, mas que complementa a pesquisa. Ah, tá. Então, por exemplo, entendi. Sargento Pincel, Sargento conta um pouco Pincel, da história sim, dele. sim. Aquele alemãozão lá, o Carlos Kurt, Que lembra era- do olhão arregalado, um cara meio Sei, doidão? o senhorzinho, você lembra dele? Então você vai saber um pouco da história dele através dele. Caramba, que Tem foda. depoimento da Regina Casé, falando se ela foi ou não convidada para Aham. substituir os Sim. três. Tem do Sérgio Malandro, tem da Zilda Cardoso, tem do Carlos Alberto de Nóbrega, Que foda. que foi o redator dos Trapalhões. Aham, né? foi um bom tempo. Tem muita coisa que ele fala dos Trapalhões. Então tem, cara, um material Que riquíssimo. show, meu. Tanto é que é um livro para parar em pé, assim, porque é um É, tijolão. 800 páginas. Vai né, dar que por você aí. Tá, pega. Vai ser um livro rápido pra ler, vai ser um livro Vai dar. gostoso. Porque, meu, E quem teve trabalho, eu tenho que agradecer, foi um Vou cara ficar à chamado vontade. Marcelo Amado que organizou isso de uma forma para tornar essa leitura Agradável, né? Então ele fez um trabalho de diagramação incrível para tornar a leitura assim prazerosa, rápida. Porque a leitura tem que ser assim, né, É. cara? É, um livro de 800 páginas, assim, ele pega aquele puta, né? Assim, vai cansar. Mas se for Vai. um negócio que vai, Aham. meu, você vai aquilo lá e você Não, você tá consome. falando Numa- assim, eu tô numa querendo paulada, eu né? tô querendo tirar mais informação, tipo assim. Tem frase da Fernanda Montenegro falando dos Trapalhões. Nossa, Caralho. cara. Demais. Tem do Carlos Drummond de Andrade, grande poeta, Porra. falando dos Trapalhões. Ele era grande fã dos Trapalhões. Caralho. O preconceito contra os Trapalhões começa a acabar a partir do Carlos Drummond. Que uma jornalista liga pra ele, você não posso dar entrevista agora porque eu tô assistindo os Trapalhões. E ela coloca isso na matéria. Falou, ó, Tá, pô. Carlos Drummond de Andrade assiste Caraca, meu. Trapalhões. Cara. Aí começa a vir Caetano Veloso, faz uma música em homenagem aos Trapalhões, do Jeito de Corpo. Aí vem Chico Buarque, vem todo Tá, esse pega, pessoal. velho. Olha a importância desse. É uma coisa, um fato histórico, né? Caramba. É um fenômeno. Eu falo isso, o cara não teve. Não nos tem dias de paralelo. hoje, né? Não tem paralelo. Mas nem antes nem depois, assim. Eu falo, ó, por exemplo, Gordo e Magro.
Aham. Gigantes. Gigantes. Mas eles não fizeram o que os Trapalhões fizeram. Verdade, verdade. Em número de bilheteria, multimídia, quadrinhos, discos, É verdade. shows. Sim, verdade, Três sim, Patetas não fizeram. Não, é verdade. Qualquer outro CD Mazzaropi. grupo de humor assim, não tem comparação com o que os caras fizeram. Foi um fenômeno cultural. Foram de 3 a 4 gerações, cara, que eles pegaram. Verdade. Começa nos anos 60. Ó, Muito bom. a entrevista tá foda demais, mas tem que encerrar Meu, aqui. E eu já vou muito encerrar bom. falando um negócio, ó. Muito bom. Eu percebi que eu não tenho uma tatuagem dos Trapalhões e marcaram minha vida, hein? E vou fazer. vai fazer? Vou Não, fazer. o cara tem do Tarantino. Eu não queria falar isso, mas é um absurdo. Né? É? Claro. Ó, Como assim? ele tem tudo aí. Então, tem do Tarantino, Ele não tem- tem do Ah, Trapalhões. Pearl Jam, Bob Esponja, The Last of É um Us, absurdo isso, cara. Pica-Pau. Eu só volto aqui se tiver essa tatuagem. Eu vou- do Ixi, Trapalhões. vai ter que voltar. Sério. Eu me recuso, cara, a falar com você. Se vai voltar. Não, agora é sério, eu tô deixando aqui registrado. Novembro, Você vai novembro, fazer? novembro eu vou fazer algumas tatuagens, porque eu sempre faço de baseada. E Né? faz, ele tem que fazer. Não tô vendo, não tem nenhuma aqui. Não, esse aí não tem, esse aqui É pra fazer também. vai fazer também. Vou fazer. Vai fazer. Não, mas fazer. eu tô batendo. eu tô Uma do São Paulo e uma dos Trapalhões. É? É, tem É que fazer. possível? Aí, ó, acho que sim, hein? O coração dele fez. O silêncio disse tudo agora. Disse tudo, velho. Não, mas vou fazer umas Trapalhões, cara. Você falando aqui, realmente, cara, marcou É muito a minha verdade, vida meu. e eu não tenho. Por que eu não tenho? Eu vou fazer. Que ele veio aqui pra te... Pra trazer essa luz. Te Eu vou trazer. Na orientar. próxima entrevista eu vou estar com a Mas Na como próxima seria? eu vou vir com a camisa do São Paulo aqui Puta pra afrontar merda. todos vocês. É isso aí, mano. E vai ser lá no estádio que nós vamos gravar. Isso Ah, lá. então eu vou com dinamite pra lá. Eu Cara. vou igual aqueles homens bombas. Chegar Vou no final abraçar numa pilastra e demolir aquele estádio. Cara, muito Meu, obrigado, velho. Porra, cara, foi uma aula, sensacional, foi mano. incrível. Obrigado. Sensacional, Foi cara. incrível, eu fiquei de boca aberta, mano. Foda demais. O cara é uma biblioteca, meu. Cacete, mano. Cara. Muito bom, muito bom. Muito bom, cara. Se você quiser finalizar, Fazer dando algum recado. algum recado, agradecimento, fica à vontade. É a câmera lá, né, Marcelo? Essa aqui é lá. Fica à Então, vontade, cara. A minha página é o @RafaelSpaca, é lá que eu tô colocando. Também esqueci de falar, a página do filme foi hackeada. Porra, tá do É. filme? Foi. Tem gente grande envolvida nisso aí. Mas tem a minha que eu consegui recuperar. Aham. Então lá eu tô colocando todas as informações do filme. Recentemente coloquei um vídeo, a gente tem a camiseta do filme Eu vi lá, legal. pela Nonsense Camiseterias. E é isso. Tudo que relativo aos livros, ao filme, tá nessa minha página pessoal. No YouTube a gente está colocando os cortes, um trechinho de cada entrevistado Legal, mano. para dar uma Aguçar um pouquinho, pessoal. aguçar. Então os 2 livros agora em novembro e o filme e a série no ano que vem. Porra, vai ser foda. Muito legal. Se eu fazer uma tatuagem e falar que eu sou São Paulino, eu ganho uma camisa? Do que? Do São Paulo? Não, tatuagem de São Paulo não. Ah, Se eu- não, eu te trago, claro que eu trago. Aí, ó, pronto. Mas não precisa nem fazer a tatuagem, então. Tô Tá, brincando. traz. Cara, eu quero ver isso. eu vou fazer a tatuagem, vou fazer a Ele tatuagem. faz, ele vai Eu faço, fazer. eu Ele vai faço. fazer. Eu tenho algumas aqui referentes. Aqui, isso aqui é do Rock, a frase do Evil Dragon, lá na hora que ele mata o treinador lá do Rock, Não sei. o Creed. É isso aí, então. Muito bom. Cara, muito bom. Muito Foi bom. Parabéns papo pelo trabalho, incrível. Parabéns. Parabéns mesmo. Foda mesmo, foda mesmo. Eu fiquei de careta Eu aqui. também. Eu fiquei ele falando, falei, cara, queria mais Então, conteúdo. Mas agora, você tem que comprar o livro agora, você de raiva. Vamos. Pra você saber mais, tem que comprar o livro. Não, sim, eu compro. Não, foi muito top, velho. Muito Obrigado, 10, obrigado muito pelo 10. top mesmo. convite, Muito legal. pela paciência, porque Não, imagina, foi e cara. voltou várias Não, mano. vezes, mas E outra, você tava Não. ruim pra caramba, né, mano? tava, cara, tava. Eu Fiquei... tava conversando, eu conversava com ele por telefone, conversa assim. Covid? Eu não- Cara, foi um monte de coisa, assim. Aconteceu de tudo. Teve esse lado aqui, tá gravando isso tudo? Tá gravando, Tá. pode falar. Depois tive uma contratura muscular que paralisou o lado Caraca. esquerdo aqui. Cara, tosse, Foi, tá- febre. tava zoado, velho. muito zoado. Bom, Veio tudo de uma vez, assim. mas tudo bem agora. Saúde tá tudo, bem. tudo 100%. Então tá jóia. Tem que se preparar pra novembro aí, né? Sim, sim. Acabando aqui, tá. Ô, Peu. Finalizando aqui, mais um podcast. Porra, um papo incrível dos Trapalhões aí. E foi foda. Foi muito bom.
o QR Code, que não Ah, sabemos tá. onde tá. Agora eu vou falar agora. Isso, Agora fala eu aí. ensaiei. Mentira. Ensaiou, O vai QR lá. Code está aqui no seu lado. É direito, né? Aqui? No seu lado direito. É direito que coloca? Ah, e ainda tenho que falar só mais uma coisa. Venha que você não sai de mão a banana. Olha aqui. Olha. Olha, caneca. Não, Pode como, O QR Code está aqui do lado direito. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e acompanhar. Ativa o sininho para acompanhar todas as nossas atualizações, todos os nossos vídeos. E também não esquece também do canal de corte que está bombando. Tá chegando a 4.000. Você viu, né? Tá bonito, né? Não, pior que não. Pior que... É que eu sei fazer, eu gosto dele fazer, que é legal. É que eu nunca acerto. Isso aí, ajuda a fortalecer aí o sem vírgula aí. Beleza? Vamos Valeu. ajudar o Peu a colocar um dente novo aí, porque o dele tá muito branco. Falou, gente. Muito obrigado. Valeu, obrigado.